Ao vivo pela Rádio Fritura, hoje, terça-feira, dia 18 de abril, Marquito. Opa, estamos na véspera, hein? Véspera do quê? Na véspera do Dia do Índio. Do Dia do Índio. A cara de felicidade dele. É, porque foram aqueles que já estavam aqui antes de nós chegarmos. Isso mesmo. Era sem respeito, né? É lógico, eu dou maior valor pros índios. Eu não dou valor não, que os índios estão mais picareta que político, viu? Não tá assim não. Ah, não? É nada. Tenta passar na fronteira lá, você vai ver 100 pau de pedágio os índios Então, cobram, pá. Mas você sabe o que foi isso? É, você viu esse vídeo? Você viu esse vídeo? Eu vi. A culpa é nossa. Porque os índios eles eram puros e ingênuos de bom coração. Opa. Aí o homem branco veio com o espelhinho. Mostrou o espelhinho. Exatamente. E corrompeu a indiaiada. Sim. Exatamente. Então é nossa culpa dos índios estarem corruptos, então. É lógico que é. Sempre tem o dedinho do homem branco. Ainda bem que eu não sou branco. Olha, hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil e, lógico, como o Dia Nacional do Livro Infantil, também é o dia de Monteiro Lobato. Grande Monteiro, Minha hein? querida Japa, qual é a grande obra de Monteiro Lobato? Não sabe, né? Lobato. Não sabe. Peraí, não, eu sei, vou... Você sabe? Peraí que tá vindo. O que Monteiro Lobato escreveu? Aquele lá do Sítio do Pica-Pau. Bom. É isso aí. Tava chegando. Grande sítio. Exatamente. É tão bonitinha, Emília. A Emília, o Era Visconde muito de fofa. Abre pro senhor Sabugosa. Kennedy, por favor, Aninha. Ai, Aninha Porteira. Aninha É. Porteira. Te acho, viu? Vamos ver a Aninha andando. Olha só esse Eita, sutiã. Ela tá com uma nós, hein? lingerie para... Meu Nossa, Deus. velho. Eu vou aplaudir. Muito bom, hein? Eu Olha, vou aplaudir, porque Meu olha... Deus, hein, Anitta? Caraca, hein, Marquinhos? Faz isso com a gente não, velho. A Ana, por ela ser magra, ela tem a costela definida. Aí você vê assim o perfil dela assim. Nossa, hein? Garotas com costela definida. Que maravilha. Eu gosto muito. Faz muito bem, hein? Exatamente. Qual é o livro da sua infância, Marquinhos? O livro da minha infância, puxa vida. Você não lembra? Olha, eu tinha um livro da minha infância que eu lembro muito bem, né? Que falava a história de uma raia, cara. Sabe o que é uma raia? Raia, aquele peixe. Aquele peixe raia. E era uma raia voadora, cara. Puta, livro Então, de velho. Nossa. então foi esse um dos primeiros livros assim que eu lembro, porque na minha época não lia Pequeno Príncipe, não lia nada disso, cara. Esse O livro da raia. o livro da raia. Muito bem. Você tem notícia aí, ou Era eu uma posso, raia pá? voadora. Pode. Tem notícia assim da França. Como não? Temos notícia da França que prende 2 suspeitos de planejar um atentado, hein? Falava, aqueles caras estão com cara de terrorista, vamos prender. E era 2, então prendeu 2 suspeitos. Muito bom. E a Netflix descarta a investigação de Extreme ao vivo. E a Aline Moraes, ela quer ser mãe novamente. Ih, vai ser bom pra família, bom para o moral, hein? Bom para o moral. Que bom. Cientistas encontram pela primeira vez raro molusco gigante que vive Nossa, muito grande isso. Dentro de concha que alimenta de lama. Então é um molusco. É um molusco. Tipo Lula. Tipo Tipo Lula. Lula. Ele vive dentro da concha. E ele é Opa. gigante. E ele come lama. Ó, É o monstro de piche do Scooby-Doo lá. que loucura, aquele Nossa. que vai Tem se monstro de derretendo. piche, Scooby-Doo? O Scooby-Doo, Tem, velho. O Scooby-Doo é muito realidade, porque existe monstro, só que no fundo o monstro somos nós. Então o Scooby-Doo é real. Tudo que tem no Scooby-Doo é real. Que loucura. Você tomou o Santo Daime e você vê os seus monstros, pô. É louco, né? Porque tá lá o monstro lá, tá o Drácula. E o monstro de piche. Daí os caras vai ver, tem medo do monstro de piche, ele existe, ele tá ali, é palpável. Caraca. Só que no fundo, você vai ver, ele tira a máscara, ele é nós, ele é gente. Ele é humano. gente, ele- Então, o monstro somos nós. Guerra, terceira guerra, Kennedy. Terceira Guerra Terceira guerra. Mundial vai chegar, tá vindo de lá da Coreia aqui, rotérica da guerra acima do Estado da Coreia do Norte. Hitler, a volta de Hitler. A volta de Hitler, ele diz que ele tem... Ele disse. Aí ainda tem muitos seguidores, né, de Hitler. Lógico. Twitter Os cara do fala Hitler, qual o Twitter É dele? @bigode quadrado. Muito bem, finaliza o jornal. Ai, Ai, A linguagem dos bárbaros. com leis ruins e funcionários bons, ainda é possível governar. Mas com funcionários ruins
as melhores leis não servem para nada. Otto von Bismarck. Muito bem. Quem seria Otto von Bismarck? Um filósofo? É uma pessoa que achava que as leis deveriam ter pessoas boas, porque leis boas com pessoas boas, tudo fica bom. Muito bem. Por falar em leis, Marquito. Exatamente. Por falar em leis, hoje estaremos com eles aqui, né? Principalmente com o Ítalo. Quem é Ítalo? Quem é Ítalo? O Ítalo, ele é do MBL, Movimento Brasil Livre. Que é os caras lá que Exatamente. Os caras da revolta. Isso, aqueles caras que vai lá questionar a galera nas ruas e tal. Né? Tem um menininho lá, o Kim Kataguiri, né? Que vieram aqui. O Arthur Gosto muito do Duval nome e dele, tal. Kim Kataguiri, é massa, bom, né, Kim. velho? E aí vamos perguntar pra eles o que tá pegando, velho. O que tá acontecendo? O que acontece com Qual o MBL, qual que é o rolê do momento diante dessa lambança, desse lamaçal, desse caos político que estamos vivendo? Muito bem. Ítalo Moreira aqui do MBL, você pode fazer sua pergunta, você pode se revoltar aqui com a gente hoje. Lógico. Vai ter muita gente Hoje que não é dia de concorda com eles, revolta. hein? Vamos. Vai ter muita gente não concorda com o Não MBL, gosta né? dele, mas garanto que eles vão ficar pianinho. Vai. Só se manifesta a gente que concorda com o entrevistado. Exatamente. Isso aí. Quem não gosta, fica quieto, xingando do outro lado. É o certo, né? Quando você não concorda, fica quieto. Você fica pianinho. quieto. Isso, velho. não dê pitaco. Então- Você tem a sua opinião? Guarde ela para você. Exatamente. A sua Isso aí. opinião não interessa pra nós aqui. Exato. Guarde numa Exatamente. caixinha. 15996113886, esse é o nosso WhatsApp. Também estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube. YouTube Opa. hoje tá belezinha, pelo jeito. Ah, Sim. Tá caminhando e cantando. Caminhando e cantando, Tá certo? acontecendo. Muito bom. Exatamente. Isso. Vamos começar ou vocês têm piadinhas? Não tem não, né? Não, né? Não, Não, tem, né? A tem, gente né? não é dessa linha, Não é do né? ramo Não, do o humor. humorístico. O tio Júlio anda Ramo meio ocupado aí, humorístico, né? É, meio atarefado, né? Esse Tá, microfone é meio zoado. É a mesmo. sua voz não tá saindo legal no... Som. Ei, Kim Kataguiri. Kim. Aí. Testando. Testando Kim. Testa aí, ô Kennedy. Testando Kim Kataguiri. Nota 10. Ah, parece que rolou, hein? agora ficou bom, hein? Agora tá bom. Prepare agora, porque o pau vai quebrar. Muito bem, gente. Estamos de volta aqui pela Rádio Fritura. Hoje, terça-feira, dia do livro Infantola. Tá certo. Dia de Monteiro Lobato também. Exatamente, hoje. Monteiro Lobato. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gostava, hein? Eu Clássico. gostava da primeira versão, Kennedy. Essa não é do meu tempo. É, mas verdade. muito boa essa. A do meu tempo eu gostava. Também não. Como não? Você é velha já, parceiro. Não. Né, não A primeira vem, versão não eu não vem peguei, peguei a achando que você é segunda. novinha, não. É. Que tinha um narizinho. Narizinho. Não, todas têm o narizinho. Todas têm. Mas Ah, era... narizinho. Gostava né? do Rabicó. Marquês de Rabicó. Marquês de a Cuca, lembra da A Cuca, Cuca? não tinha medo da Cuca. Cuca. Eu era fã do Visconde de Sabugosa. Você gosta de um sabugo, né, Marquês? É, porque além dele ser um sabugo, ele era um cara inteligente. Ele era um Visconde. Exatamente. Um visconde, um sabugo e um cara inteligente. E um cara inteligente. Olha que conjunto perfeito. E poucos sabem, E o poucos tio sabem, Barnabé? mas o Visconde, ele comia narizinho. Exato. Ah, é? Narizinho? Opa! Mas a Narizinho, ela se casou com o príncipe das águas, do reino Comia. das águas claras. Isso é verdade. Ele levava a narizinha atrás do canavial lá, filho. Ele metia um espantalho ali e a Descia o narizinho sarrafo ó, na narizinha. né? Lenha. Narizinho. Lenha. Lenha! Deixa eu mandar um abraço pra galera que tá aqui, o Danilo. Ó, manda essa notícia pro Paulinho. Opa. Pra mim. Oi. Jovem morre após dar 32 ordenhadas. Eita, o jovem. É isso que o jovem tem que fazer. Já vamos introduzir. O jovem tem que fazer isso, ó. Isso mesmo. 32 É ordenhadas. isso que o jovem tem que E fazer. morreu. Nós, hein? Morrer de felicidade. É. Mas nem o Marquinho, que 1 ano e meio, 2 anos sem dar mas uma eu galada, não eu faz. não aguento mais, né, filho? Não. Por isso que falou, o jovem. É o jovem é o que fez jovem. Aí as pernas ficam bamba, isso. O né? velho vai velho? morrer com um de um. Vai. É. Temos Bateu aqui uma. também o Alan, tá aqui também. Marli Yupi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, senhorita Marli. Marli. Boa tarde. Marli Yupi. Batista. Logo mais, né, às 8 da noite. Exatamente. Temos aqui o Júnior Videira. Grande Ah, Julião. tá aqui o Moisés também. Grande Moisés. Moisés. Temos aqui Netomé. Oi, Né. Amados do meu coração. Eu não sou Saudade assim, de ó. você, né?
sou seu amado, não, filho. Saudade de você. Ela acabou de sair daqui da rádio. Mas é que só o fato dela sair da vista já começa a saudade. Marquinhos é falso. Né? Marquinhos é o velho falso preto. Tomar cuidado com o Aprenda Marquinhos. isso. O Barnabé. Vamos ao que interessa, gente? Vamos ao que interessa, porque a partir de agora vamos falar sobre política. Ai. Ele que é presidente da galerinha da revolta, hein? Eita, nós, hein? Muito revoltado. Governador, presidente, CEO, o boss. Tá aqui o coordenador do MBL, é daqui de Sorocaba? Sorocaba, só. Ítalo Moreira aqui no Fritura. Muito bom. É isso aí. Qual que é a diferença de coordenador pra presidente? Os dois apita do mesmo jeito. É que existem outros coordenadores além de mim em Sorocaba, né? Ah, tá. Mas como é que funciona esse... O Kim fundou a bagaça. Foi ele que fundou? Foi o Kim que... Na verdade, o movimento, ele surgiu no nível nacional, né? Os primórdios, assim, começou em 2014, em Vinhedo, lá, a galerinha... Ah, foi em Vinhedo. Foi aqui. em Vinhedo. A galerinha tinha um movimento liberal e batia de frente com o PSOL, com outros tipos de partidos tradicionais e tal. E ali ele foi evoluindo, né? No final de 2014, lá com a Dilma, o pessoal fez uma manifestação em São Paulo, na Paulista. Era aquela dos 20 centavos? Era essa? Não, Ou veio não depois? era. Foi porque a galera confunde com essa, eu né? confundo com essa. Na verdade, muitas pessoas ali, é que assim... O movimento nosso, ele tem um caráter liberal, movimento popular liberal, só que muitas pessoas ali de 2013 acabou agregando no movimento, falou, peraí, eu tô revoltado, eu não aguento mais político. Sim. Aí foi conhecer o que era liberalismo, que a gente não é muito chegado em político e tal, a gente defende maior liberdade individual, menos Estado. Falou, pô, esses caras fazem sentido. E a galerinha começou a entrar no MBL. Aí foi em 2014, fizeram uma manifestação contra a Dilma. Mas não tinha esse nome ainda, não tinha ainda o MBL. Não tinha. Surgiu no finalzinho de 2014, né? Eles fizeram uma manifestação nem pedindo impeachment. Eles estavam pedindo que continuassem as investigações da Lava Jato, contra a corrupção e tal. Deu uma galerinha boa lá, tipo 4 mil pessoas na Paulista. Foi bem pequeno comparado com as outras. E daí, o Isgantra, ele lançou lá uma tese pedindo impeachment da Dilma, né? Daí o MBL viu isso e falou, peraí, aí já tinha até o nome, vamos marcar uma manifestação pedindo impeachment da Dilma, que foi o 15 de março. Foram lá, marcaram, outros movimentos que também ficariam conhecidos como Vem Pra Rua, Revoltados Online, surgiu um monte daí. Revoltados Online é bom. Mas tinha bastante movimentos, inclusive ali, o movimento contra a corrupção, que vinha lá desde 2013, por exemplo, agregaram nesse movimento pró-impeachment e pró-Lava Jato, investigações de Lava Jato e tal, contra a corrupção. E aí o movimento foi crescendo nesse período, né? Eu mesmo sou liberal muito tempo. Eu tenho 25 anos, né? Desde os 16 anos eu me simpatizo com essas ideologias. E nesses últimos anos teve um crescimento enorme, né? Nossa, pra achar um liberal antigamente era igual você, sei lá, cara, era rápido. Eu sou liberal também, eu dou até a bunda, filho. Libera geral. Eu aqui. O Doug é do movimento Libera Geral. E assim, Existiam os liberais, mas não eram declarados, pode-se dizer assim? Não é conhecido. As pessoas mudaram muito o tipo de pensamento, né? Eu mesmo, antes dos 16 anos, tinha uma visão. Por exemplo, antes dos 16 anos eu defendia estatal, eu achava que tinha que ter estatal para garantir a soberania nacional em alguns setores, esse tipo de pensamento. Mas antes dos 16 anos, você manjava de Cara, quando eu tinha 12 anos, eu fiz parte do movimento chamado Movimento Nacionalista. Eu tinha uma visão diferente da atual. Então cara, eu não sei o que acontece comigo, mas desde... Mas é que isso daí, quando a molecada, quando defende uma coisa, é igual meio que negócio de time, que nem eu sou palmeirense, mas eu sou forçado a ser palmeirense. Coisa de família. Coisa de família, porque o pai fala, não, o Palmeiras é um time bacana. Então você cresce acreditando que o Palmeiras... A molecada que defende alguma ideologia política, algum movimento, é porque ela ouve falar que aquilo é legal. Porque ela não é possível que ela tenha uma opinião formada ainda. Não, exato. Inclusive, tem um livro que inclusive, a gente tem que trazer ele aqui. O professor Francisco Raso, ele fez um livro chamado A Imaginação Totalitária. Ele fala exatamente sobre isso. A pessoa, ela não pesquisa direito e tal, e ela acha que ela é dona da verdade.
ela acha que ela trata as outras pessoas como inimigo. Ela vai de ouvido, né? Ela vai de ouvido. Existe muito isso, né? A gente tem os tucanos, tem os petistas. Inclusive, o grande problema nosso era assim, a gente era contra o PT, então vocês são tucanos? Vocês defende o PSDB? Pô, mas peraí, vocês estão batendo também no PSDB. Inclusive, em Sorocaba, a gente se mobilizou junto com o pessoal da Gaviões, né? Por mais que não tenha nada a ver. Pô, tá bem de parceria. Tá mas super bem, isso aí. Eles estavam fazendo uma manifestação pra CPI da merenda. E eles fizeram um convite pra gente, por isso eles que estavam organizando, fizeram um convite e a gente participou da manifestação, ajudamos a divulgar, fomos lá, foi legal. Porque assim, por mais que às vezes tem a questão da torcida organizada e tal, a gente foi ali pela pauta, né? Independente quem era, a gente achou a pauta legítima. Sim. Que era abrir uma CPI para investigar um escândalo de corrupção que envolve o PSDB, né? E inclusive a gente teve manifestações na época do Panunzio, contra o Panunzio, não contra a pessoa, mas contra alguma coisa que ele fez, tal. Eu lembro que sim, de cabeça que a gente... É que foi tanta coisa que a gente fez. Por exemplo, quando queriam fechar a terceira companhia lá na Itaúvu da Zona Norte, a gente fez uma manifestação... Do bombeiro lá, da polícia? O que é? Na verdade, assim, Sorocaba hoje vive tem um baixo efetivo policial em Sorocaba. Sim. Segundo a declaração que o Tenente Coronel Ramos deu no jornal, em Sorocaba estava com mais ou menos 400 PMs, né? 400 homens, né? E se a gente reparar que 20 anos atrás, a gente tinha mais de 700 homens e uma população de 400 mil habitantes. Hoje aumentou a população e diminuiu o efetivo. Né? Só pra vocês terem uma ideia, assim, Jundiaí, que é aqui pertinho, tem 403 mil habitantes. A gente tem 2 batalhões, a gente tem 1 e eles têm 700 homens. Lembrando que a região nossa é maior que a deles. A gente é a terceira região metropolitana do estado de São Paulo. Sim. Então, isso fica muito evidente. E a Zona Norte, que é praticamente outra cidade, tem 300 mil habitantes... ela não tem, eu acho que ela deveria ter pelo menos um batalhão. E a gente tinha uma companhia que estava lá, que era a terceira companhia, que ficava na Itaúvu, antes ficava na Ipanema. O engraçado era que o que a gente via como errado, a gente tem um monte de prédio público abandonado. Por exemplo, você pega a prefeitura, por mais que a competência era estadual e municipal, a prefeitura de Sorocaba assumiu um compromisso com a polícia, que era pagar o aluguel dos prédios, que era o primeiro da Ipanema, que acho que era R$6 mil, e depois foi pro da Itaúvu, que era 10 mil, depois passou para 12 mil reais em um contrato emergencial, que a gente achou errado isso. Sim. E assim, a gente tem aqueles prédios aliás, a gente tinha prédios mais baratos em outros lugares não comerciais e ali perto, né? Não tinha, acho que necessidade de ser um endereço comercial. E você tem vários prédios abandonados, por exemplo, Sabe Tudo. Quantos Sabe Tudo a gente tem abandonado na Zona Norte? Tem bastante. Aqui tem muito também. Pega um prédio, a prefeitura doa ali, que ele não tá usando pra nada, tá sem função social, fechado ali. Dá pra PM usar ali como base. Então a gente achava ruim isso. E pra completar ainda, tinha a Zona Norte, na época do Capitão Pesato, e uma Conseg que a gente foi acompanhar, numa reunião da Conseg, ele disse que tinha 54 homens e um efetivo de 2 a 4 veículos circulando na Zona Norte ali fixo, né? Aí, claro que dependia muito, às vezes vinha outras viaturas cobrir o perímetro, né? E aumentava. Mas o que era engraçado você já tem pouco polícia na Zona Norte. Os caras foram lá e tiraram a nossa companhia. Né? Porque a prefeitura tava em crise e tal. Aí criaram uma tal de companhia Alfa, que é uma companhia que vem lá, só que os caras saem lá do 7º Batalhão pra ir lá na Zona Norte, né? Se você reparar, a gente tá tendo um aumento nos índices de roubos, principalmente de casas, né? Furtos também. E o que acontece? Quanto menos ronda ostensiva você tem, a ronda ostensiva serve pra quê? Pra inibir, né? O vagabundo vê ali... Pelo menos a viatura tá passando, né? A viatura passou, o cara sai fora. Sim. Né? E acontece, tá tendo poucas rondas extensivas e esse número está aumentando. Inclusive, o Sorocaba chegou a um ponto de, hoje, você ter mais guarda municipal, tá com 500 e poucos guardas municipais, se não me engano, que eu vi no G1, e a gente tem 400 homens da Polícia Militar.
né? Ou seja, é uma coisa meio esquisita. Os guardinhas, eles querem mandar no que eles não tem que mandar, né? Eles são todos uns metidinhos, acaba soprando pra eles, na realidade. Não, mas guardinha é invocado. Folgados. Os guardinha é folgado. Tem guardinha folgado. A galera... Eles acham que eles são do Tropa de Elite. Não, mas a galera de Sorocaba, eu vou puxar o saco dos caras aqui, porque eu conheço, acompanhando assim a Consegue, esses caras fazem um bom trabalho, né? São bastante esforçados, tanto a PM, né? Por mais que tenha ali, tanto na época do Capitão Pesato, agora tá com o Capitão Carneiro ali, os caras têm uns projetos, estão buscando soluções, né? Estão trazendo bastante programa de segurança solidário para as comunidades, fazendo bastante ali a parte de inteligência para prender essas pessoas que ficam roubando a vila e tal. Dá um 38 pra cada um da população, você vai ver. A gente defende isso. A gente fez uma manifestação. Aquele projeto que na realidade lá, né? veio no Fritura. Semana passada estava no programa do Medicina e Saúde, falando sobre segurança pública, o Vizinhança Solidária. Exatamente. Né? Esse programa é um projeto massa, velho. Exatamente. E isso que é assim, o que os capitães, principalmente Carneiro, tá fazendo? Sim. Tá buscando mitigar ali o problema, que o maior problema dele hoje, eu acredito que não tá ao alcance dele, é a questão de aumentar o efetivo, né? A gente sabe que aumentou a produção, aumentou ali numa fábrica, você precisa de mais operário. Você não vai fazer milagre ali. Não tem como, né? Vai sobrecarregar, né? Vai sobrecarregar o cara. E essa é uma das pautas, né? Agora, voltando lá pro lado de volta da política, é exatamente isso. Porque a gente tava falando como que desmembrou tudo isso, de onde surgiu, né, dos movimentos. Que nem que o Kennedy falou, tem muita gente que confunde os movimentos. Que é muito movimento hoje em dia. Exato. Tem o do passe, tem o MBL, tem muito movimento. O do passe, inclusive, quando os meninos... Porque assim, quando os principais, assim, aconteceu em São Paulo, mas a gente conheceu lá, na época, assim, no final de 2014, tinha outras lideranças já liberais, de grupos liberais, por exemplo, o pessoal do Instituto Liberal, pessoal, Estudantes pela Liberdade, que é um grupo mais voltado ao fim acadêmico e tal. Então essa galerinha se encontrou. E como nunca existiu um movimento popular liberal, sempre a gente tem ali de esquerda e tal, falou, vamos criar um movimento aqui. Foi aí que surgiu o MBL. Depois o movimento ficou famoso, começou a espalhar e tal. Meu caso mesmo foi em janeiro de 2015, né? Ali eu peguei e mandei uma mensagem eu conheci o pessoal do MBL, de núcleos liberais. Mandei uma mensagem, falei assim, galera, vocês têm um núcleo em Sorocaba? Eu queria participar, eu gostei e tal, queria conhecer e tal. Falaram, a gente não tem, quer montar um? Eu falei, vou montar, aí beleza. Aí eu tinha o Eliel, que era um amigo meu também liberal, eu convidei o Eliel, a gente se juntou. Daí apareceu uma galerinha, umas 8 pessoas, a gente montou uma página do Facebook, essas 8 pessoas mandaram mensagem pra gente, já de Sorocaba, que era o Robson, o Márcio Graciano, que hoje tá no Vem Pra Rua, o Carpegiani, a Pamela, o El, né, o Wellington, mais uma galerinha ali, foram os 8 iniciais de Sorocaba. E aí a gente começou a montar aqui o movimento, se articular contra a Dilma e tal, né? Hoje o movimento tá com 72 pessoas, mas devido à correria e tudo, às vezes a gente fica variando de 8 a 14 pessoas ativas, né? Porque... comandando nos bastidores. Fazendo a articulação e tal. Assim, é tudo feito por rede social. Exato, a gente faz ali, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente vai falar o que a gente vai brigar agora. A gente vai... é assim que eu a gente fala, qual a treta? Vamos lá. Por exemplo, a questão do Uber. A gente viu lá, não é possível, vamos regulamentar o Uber. Essa é uma briga nossa antiga, né? Em 2015, o nosso... Agora vai virar presidente do PT, acho que já virou, né? O França, né? Sim. Ele... Aliás, estavam falando que tem uma treta com o França aqui. Tem uma treta, cara. O que aconteceu com o França? Por falar que o França mandou um abraço pra ele. Cara, eu não sei. Tem pessoas que, assim, da esquerda em Sorocaba que eu tenho um forte respeito. Por exemplo, o Renan Santos é um cara que eu tenho um respeito por ele. Mas é dessa geração nova, né? Tem muita geração nova. É um cara, independente de ideologia e tudo, é um cara que ele te trata bem, você trata bem ele, tem um diálogo, a gente consegue falar, não é assim, por mais que não concorda, sabe? Agora... Tem também o Anderson lá, que é filho do Jorjão, também é um cara que eu conheço, assim. Também converso com ele, assim, de boa e tal. A gente não concorda em nada, mas a gente tem um diálogo, né? Agora o França e a Yara, cara, parece água e fogo. Parece que a gente vê, assim, da briga, não sei. Mas a Yara vem direto aqui. Ela vem direto? Direto. Não, mas eles são... Aí cai naquilo, eles são muito radicais, assim, de
tipo... Meu, se falar mal da Dilma, eu lembro que Acabou o mundo. Acabou o mundo. Eu lembro na câmera, eu fui tentar puxar um diálogo com uma apoiadora da Yara, acho que era uma assessora dela, não sei. Cara, eu falei mal da Dilma, a mulher pegou, olhou assim... Tava indo bem a conversa, só que eu não tinha falado que era MBL nem nada, né? Eu tava lá acompanhando a sessão, vendo... Acho que era uma sessão pra ver o orçamento e tal. Tava vendo como é que tava o orçamento da cidade, pra entender como que tá indo as coisas. Daqui a pouco conversando com ela falou, sou assessora da Yara e tal. Eu falei, eu gosto de acompanhar as sessões da Câmara de vez em quando pra ver como é que tá indo as coisas e tal. Aí, não sei o que aconteceu, tal, eu peguei e falei mal da Dilma. Você falou mal da Dilma, não sei o que, você é um mal agradecido, não sei o que, e saiu embora. Eu falei, nossa, que mina louca. Pode falar mal da tia velha. Pode falar mal da Dilma. Mas você não acha que isso é um problema? Hoje em dia as pessoas... Existe o político bom. Poucos, mas tem lá. A Yara, a política, ela tá há muito tempo na política já. Você não vê nenhum escândalo relacionado a ela. Mas ela se torna mal vista porque ela tá ligado ao PT. Você não acha que o errado é isso, você julgar também, o político pelo partido? Assim, tirando... Os bons, vamos falar dos legalzinhos aí. Tem por exemplo, a questão da pessoa ser corrupta ou não, que é uma questão, né? Sim. E existe a questão da ideologia. A ideologia que a Yara... zoada, a ideologia dela ela é zoada. Você tá ali defendendo uma ideologia, por exemplo, o Nicolás Maduro recentemente na Venezuela, tá metendo bala na galera lá, todo mundo tá morrendo de fome porque o cara faliu a economia do país. Sim. Com a mentalidade socialista dele. É a ideologia que a Yara defende. E mais que isso, a Yara, ela tem forte indícios de ser uma pessoa oportunista e populista. Eu digo isso por experiência. A gente tava... o Lucas, aí não tem nada a ver com o MBL e tal. A gente tava... o pessoal do Carandá, a gente foi... na época do Panunzi, a gente começou... Aliás, a gente acabou envolvendo o MBL no final. Os apartamentos das pessoas estavam rolando, não entregava e tal. As pessoas procuraram a gente, né? O Lucas entrou com uma ação no Ministério Público, conseguiu... Aí o Ministério Público caiu em cima, o Panunzi falou que ia entregar. Deu uma certa adiantada ali na época do Panunzi. E aí a gente fez várias manifestações cobrando Panunzi e tal. A gente foi lá na Câmara. E numa sexta manifestação, todas elas foram pacíficas, foram de boa. A gente estava lá na avenida do Terminal Santo Antônio ali, em frente à Praça da Bandeira, onde começou. Apareceu primeiro uma galerinha... Era a época de eleição, apareceu uma galerinha do PSOL vestida de amarela. A gente falou, sacanagem, um cara vindo numa manifestação popular com camisa de partido, em época eleitoral ainda, na última semana, a gente começou a puxar um coro sem partido, o pessoal puxou o coro, aí a galera do pessoal vazou, né? Vazou e alguns voltaram depois a paisana, voltaram com camisa normal, até aí beleza, todo mundo tem o direito de se manifestar. A Yara apareceu lá e ela começou a querer falar na televisão lá. Os próprios caras, por exemplo, a gente mesmo não queria aparecer muito, né? Até porque a gente queria só ajudar as pessoas. E aí as lideranças ali do Carandá começaram a falar, não, Yara, você não... Tipo, ela não tinha nada a ver, ela queria falar na televisão se aparecer e tal. Até aí ainda vai. Olha como que vai vir um agravante. A gente faz todas as manifestações organizadas ali com a PM, tudo que a PM fala, a gente obedece. Sim. Por isso que as nossas manifestações sempre são pacíficas, a gente pra não ter nenhuma dificuldade. Exatamente, a gente... porque a PM simplesmente quer a nossa segurança, né? A URBS também. E aí a gente foi obedecer. A gente fez um acordo da Praça da Bandeira até em frente o terminal, sem fechar o terminal, para não prejudicar o ir e vir de outras pessoas, né? A pessoa chega, era mais ou menos, acho que 8 horas da noite, o pessoal chegando ali do serviço, tudo cansado, moído. Você vai ainda fazer o cara esperar 2 horas lá e ferrar o trabalhador. Fica mofando então, ali. Né? Então a gente só queria... A gente fechou uma parte só da avenida também, para chamar uma certa atenção. E a gente foi até lá. Aí na hora que a gente foi fazer o encerramento e tal, o pessoal da Yara, um tal de Assis, que eu acho que é o presidente da juventude do PT, ele começou a incitar a galera pra avançar o terminal, falando que tinha que ir pro pau, porque não ia conseguir nada, não sei o que, né? E a gente queria obedecer as ordens da PM. E o Lucas falou, não, gente, até aqui a gente vai encerrar, a gente vai embora, tal. Aí as pessoas tinham concordado com a gente. As pessoas falaram, de fato, vocês estão certos e tal, a gente tem que ser ordeiros pra ter legitimidade. Os caras do PT, no caso, o assessor dela, que é esse Assis, e mais um outro que tava acompanhando ela, tentaram agredir o Lucas, tomaram o microfone dele,
tentaram tomar o microfone dele. Nesse meio tempo, a gente tem um MBL chamado Paulão, que é um gordinho gigante. Aí o Paulão foi pra cima do cara lá e travou o cara. E nesse meio tempo eu consegui tomar o microfone e peguei e falei a pura verdade. Eu falei assim, ó, galera, a gente só quer os apartamentos, a gente não quer fazer graça aqui com... Eu falei, mas de forma exaltada, eu não lembro exatamente o que eu falei. A gente não quer fazer graça aqui pra prejudicar partido, porque aqui eles querem queimar o PSDB, pra depois falar, o PSDB mandou a polícia bater em trabalhador. Faz parte, né? Isso aí. Fazer aquela média e tal. E as pessoas que estavam lá, que o interesse era o apartamento, elas só iriam se prejudicar porque elas poderiam se machucar nessa turbulência. E ainda, o objetivo que era o apartamento não ia conseguir, porque a gente precisava de um certo diálogo na época com a prefeitura, da melhor maneira possível pra fazer isso. A gente tava fazendo aquele evento simplesmente pra chamar a atenção da imprensa, pra chamar a atenção do político, o político dar uma atenção melhor, pra poder atender ali a demanda daquelas pessoas. Mas é forgado esse povo do Carandá. Não. Os caras queriam que a prefeitura desse mudança pra eles. Sim. Puta povo forgado, hein, eu acredito assim, agora eu vou falar como liberal, eu acredito que assim, eu defendo um estado mínimo, né? Eu defendo que os recursos sejam gastos basicamente com educação, saúde e segurança, né? Pra que seja bem enxuta a máquina e pra que consigam tomar conta, né? Eu acredito que se tivesse um nível de mercado melhor no Brasil, não esse capitalismo de compadres que a gente vive, que é o corporativismo, onde que você tem regulamentações, igual aqui a gente já vai falar do Uber aqui, onde certas categorias têm um monopólio artificial de um certo setor, e a população acaba sendo prejudicada. Se a gente tivesse leis mais flexíveis, leis trabalhistas mais flexíveis, menos impostos, eu acredito que o poder de compra das pessoas seria mais alto, a facilidade de se achar um emprego seria mais alto, então a economia seria mais aquecida, as pessoas teriam dinheiro para comprar um apartamento. Mas enfim, ali aquela situação foi assim, a prefeitura já tinha gasto dinheiro com as moradias, então nada mais digno e correto que entregar para as pessoas. Mas naquele dia lá, voltando na história da Yara, aí a gente conseguiu pegar o microfone de novo, as pessoas ficaram bravas com a Yara devido ao que ela fez com a gente. E as pessoas começaram até a xingar ela. E a gente acabou até... Aí a gente ficou até engraçado. Tipo, uma mocinha, tipo, meio... Sabe aquelas moças meio barraqueiras assim? Isso aí era vagabunda! Aí eu peguei e falei assim pra ela, moça, calma, não é pra... Ela queria dar um pau, cara, né? Aí o pessoal... Zona Norte, pô, você quer o quê? A galera... Eu sou da Zona Norte. Zona Norte, que a galera saqueia avião, pô. Zona Norte... Saqueia avião. Eles vão ser saqueados. Já tô esperando. A gente tem 2 shoppings, a gente tá louco, mano. Mas enfim, eu tive que acalmar os ânimos ali. Lógico. Pra galera queria agredir ela. Mas nesse meio tempo, inclusive o Gustavo, que foi agredido por esse assis, ele registrou um boletim de ocorrência, né? Porque o cara ameaçou de dar uma facada nele. E engraçado, sabe quem é o cara? Eu achei engraçado. Não, mas engraçado, não. Sabe quem é o cara? O cara é da Poesp, do Sindicato dos Professores. O cara é um professor, pô. Cara. E aí, professor é bagunceiro, você sabia? Professor é? Professor é tudo bagunceiro. Professor de geografia, história. Não, mas mas tem gente que sabe. Eu acho que assim, uma coisa é você pode ter ideologia que você quiser. Eu mesmo tinha uma professora no meu tempo de escola chamada professora Renata, era do PSTU. Mas puta professora ali dentro da sala de aula. Pelo nome deve ser gostosa. Não, ela era bonita, mas ela nunca fez política na sala de aula. Ela sempre ensinou o que tava ali na grade curricular. Lógico. Agora, você tem, no caso dele, tem uma turminha aqui, né? Eu sei disso porque no LDLC e tal, esses moleques que estão invadindo escola, tal, tinha até um menino lá, apelido de menor, esses caras são aliciados por eles. Mas eles querem a farra, né? Não, eles pegam... Não, mas molecada não são... aqui é a farra. Não, mas não é os professores... São alguns meninos, eles pegam esses meninos, fazem ali a cabeça desses garotos na sala de aula, doutrinando os alunos, que não poderia acontecer, com ideologia política e, pior que isso, partidária. O cara tá levando o partido político sala de aula, fazendo campanha onde não se deve, que é contra a lei. Ele não pode fazer isso. E esse Assis é um dos caras que a gente sabe, assim, mais ou menos, que faz. Outro exemplo é aquele professor do AGEU, o professor Vladimir Vopato, se não me engano, que era o nome dele. O cara fez uma coisa tão absurda
ele pediu para que os alunos fizessem... Esse saiu na imprensa e tal, até o Raul Marcelo foi defender ele, a gente se envolveu na época também. É outro bagunceiro também, É outro Raul bagunceiro. Marcelo. Não, mas olha que as pessoas acho que vão ficar com raiva, a maioria. Pegaram e pediram pros alunos fazerem um trabalho contra a violência policial. Até aí, beleza, a gente sabe que às vezes ninguém é perfeito, né? E alguém na corporação às vezes comete ali um excesso. Dá uma extrapolada. Dá uma extrapolada, mas isso é um ou outro, um caso isolado. Ele fez uma orientação de tal maneira que os alunos fizeram cartazes condenando a corporação inteira, generalizando tudo. Ou seja, pra mim a visão é um preconceito, né? Você, inclusive, quantos policiais já deram vida por alguém, já levou um tiro, né? Até na minha família tem uma história de um policial que entrou em tiro e acabou falecendo porque tentou assaltar minha mãe e minha tia, né? Em São Paulo. Então, você vê que é até desumano. É falta de reconhecer aqueles homens que às vezes fazem um sacrifício em prol da sociedade. Sim. Então, ele generalizou tudo ali naqueles trabalhos, com a orientação dele. Tinha uma aluna, Natália, que ela se recusou a fazer naquele molde o trabalho. Falou que não, é um policial ou outro, faz a violência e tal. O professor Valdemir Popato caiu em cima dela. Não, você tem que fazer assim, né? Ela fez o jeito dela. Falou, não, vou fazer o meu jeito. Ela acabou levando uma nota ruim, vermelha, ela e o grupo dela. E ali naqueles trabalhos, tinha um trabalho, claramente, pior de tudo, fazendo apologia ao crime. Olha que legal essa frase. O crime não compensa, o crime talvez. E aí você tinha um logo do PCC, que é o Yin Yang. Sim. E você, num cartaz da escola, falando que o PCC era um movimento social e que os ataques deles eram legítimos. Porque, ou seja, tacar fogo em ônibus, matar gente, matar policial, causar o caos na sociedade é legítimo. E colocou isso, essas informações ali, né? E mais que isso, deixou um mês ali expondo esses cartazes e justo esse. E alguns alunos ali começaram a reclamar pro professor e pra diretoria. Ela falou, viu, isso aqui é apologia ao crime, né? Falaram pra diretora, falaram ali. E aí o que acontece? As pessoas bateram foto, essa foto provavelmente caiu na mão da polícia e a polícia foi lá. Porque tinha uma clara apologia ao crime ali. E um absurdo isso, um absurdo. Né? E aí eles foram lá, e a polícia foi lá. E o que aconteceu naquela época? A Poesp, que era o sindicato dos professores, foram lá proteger o professor Volpato, que estava doutrinando claramente sala de aula. Ficaram contra a PM. Veio o nosso querido deputado Raul Marcelo apoiar essa coisa ridícula, né? Tem até um menino, tem vários ali, até saíram candidato. Tem aquele Pedrinho, acho que é de Brigadeiro Tobias, foi proteger isso também. Depois ele saiu candidato, um puro oportunismo. E foram apoiar. Tem que pagar boleto, fio. As pessoas têm que pagar boleto. Pegaram uma causa, fosse uma causa nobre, você ainda batia pau. Falou, pô, você é o cara, você é legal, mas pô, uma causa tão ruim dessa. Sim. E revenderam pra sociedade, porque às vezes, infelizmente, acontece de parte da imprensa também, não o veículo inteiro também, que seria preconceito dizer isso. Mas às vezes ali, a gente sabe que a doutrinação é muito forte nos meios acadêmicos. Às vezes aquele jornalista teve uma certa influência ali. Sim. E o cara tá vestindo uma maneira também ideológica ali. Mas isso é um negócio que sempre teve isso daí. Sempre Por exemplo, teve. A gente lembra quando a gente todo mundo que teve, acho que todo mundo não, mas eu e o Marquinhos, a gente teve aula de USPB. Sim. Na época tinha o SBB, que era um negócio político. Então, é que não era um negócio divulgado, porque não tinha rede social na época. Mas a gente escutava aquilo lá, não absorvia muito, não porque tinha, a gente... Né? Não entrava na mente não, com aquilo, o tempo, né? A gente formava a nossa própria opinião. Você não acha que hoje em dia, por causa de rede social, se lelê tudo, as pessoas elas vão muito Maria vai com as outras? Eu discordo, assim, assim, a gente sempre teve um monopólio ideológico no Brasil, isso é fato. Esquerda e direita. Não, sempre esquerda. O Brasil não tem... O Brasil sempre foi esquerda. Sempre foi... o PSDB é um partido de centro-esquerda. O espectro político no Brasil... Eles são social-democratas, tá lá no estatuto. O FHC... Aliás, o Lula pediu voto pro FHC. Os petistas falam, PSDB... Meu, os caras estavam tudo junto ali, velho. O PSDB e o PT, as lideranças, eles iam formar um único partido. Só não formaram por questões de liderança, tipo de espaço. Eu quero sair presidente. O Lula queria sair presidente, o Fernando Henrique também, como que vai fazer? Mas todo mundo lembra aqui
que ali na época do Collor, com o Lula, o PSDB no segundo turno apoiou o Lula. O Lula apoiou o Covas para governador ali. O Lula foi cabo eleitoral do FHC que eu tô falando. Então as relações ali sempre foram essas, né? O espectro sempre foi de esquerda. Até mesmo, assim como o liberal, tem gente que fica até bravo com ele. Os militares brasileiros, na parte econômica, eles eram de esquerda. Eles eram progressistas. Ao ponto dos militares brasileiros estatizarem empresas. Ninguém fala isso. As malhas ferroviárias foram estatizadas pelos militares, né? Aí, pra vocês terem ideia, só pra vocês, assim, em 1906, mais ou menos, se eu não me engano, tinha um presidente chamado Campos Salles. Opa. Esse cara... Marquinhos já tinha 17 anos. Já tava lá? Deu aula pro cara. Eu lembro desse tiozinho aí. Marquinhos já... Então, esse cara, ele fez uma relação que foi, assim, uma observação muito interessante do período. Ele disse que, até então... tinha tido anteriormente o Barão de Mauá, mas aí o Estado interviu e começou a estatizar as malhas ferroviárias e tentou criar ele mesmo, e não deu certo. Então o Campos Salles fez uma observação, falou assim, puxa, não está dando certo com a iniciativa pública, eu acho que só a iniciativa privada tem que tomar conta disso. E ele foi lá e abriu o mercado para malha ferroviária. Nesse período surgiu acho que 5 empresas de malha ferroviária, que queriam assumir a concessão. Não concessão, era livre. Eles construíram do jeito que queriam. Inclusive aí que surgiu acho que a Sorocabana, tal, nesse período. E foi o período de maior nesses 5 anos, 4 anos de governo dele, acho que era 5 ainda. Você teve um aumento de 10 mil quilômetros de malha ferroviária para quase 30 mil quilômetros de malha ferroviária. Quando os militares pegaram o governo e estatizaram, tinha quase 50 mil quilômetros de malha ferroviária. Depois que eles devolveram estatizados, tinha 22 mil quilômetros de malha ferroviária. Aí vem o FHC, a galera do PSDB, acho que foi o Estado, né? Que privatizou para essa América Latina Logística. Também criou um monopólio, praticamente um monopólio natural, não um artificial. Porque ele foi lá e deu uma concessão em outras empresas que têm interesse em fazer malha ferroviária, não pode. O que eu acho ruim também. Não adianta só... isso fica evidente agora com o PT, né? Não adianta só você privatizar. Você tem que abrir um mercado, você tem que ter concorrência. Sim. O que acontece? A corrupção começa com algo chamado corporativismo. Como que eu faço isso? O Marquinho ali faz de conta que ele vai sair candidato a presidente. Deus o livre guarde. O Marquinho, eu sou dono da... Eu voto branco. Eu sou dono de uma empresa aí, de uma construtora. Eu vou pagar o Marquinho para ele criar regulamentações, leis... Pra facilitar teu lado. Benefício. Não, ele vai regulamentando. A empresa tem que ser brasileira. A empresa tem que ter 20 anos de mercado. A empresa tem que ter tantos funcionários em tal lugar. A empresa tem que... cara... É tanta regra que a coisa não só falta escrever o nome da empresa, assim, ó. Porque ele vai criando de acordo com aquela empresa. Exatamente. Então, esse monopólio, a corrupção no Brasil é assim. Né? As regulamentações, elas fazem mal. É igual em Sorocaba. Como que tá acontecendo hoje? A gente vai... Vou falar dessa questão. A gente tem... Ali em 2015, o nosso querido França, ele tentou proibir o Uber, né? Ele fez uma lei exatamente num corporativismo. O França, ele era motorista de busão, não era? Exato. Era, né? Mas ele queria... Qual era a ideia do França? O França queria possivelmente... Ele é muito mal educado. Fui cumprimentar ele uma vez e ele não deu a mão pra mim. Eu não gosto. Na câmera ele falou... Deixou no vácuo. Ele falou que a turma que bate panela. Eu vou saber que o cara não tem mão, pô. Mas... Eu vou saber, o cara fica com a mão no bolso. Fui cumprimentar o cara não cumprimentou. Puta cara, da mão da esquerda, pô. Pô. Mas dá um tapinha no ombro. Ou dá o toquinho, pô. Dá o toquinho. Eu ia pegar no toquinho dele, não tem problema. Faz aquele oba só com a cabeça, oba. Aí. Não, mas enfim, o França em 2015 quis proibir o aplicativo Uber, e nem existia na cidade ainda os motoristas, mas no intuito de fazer um corporativismo ali, onde que alguns sindicatos taxistas estavam fazendo lobby com ele, em troca do quê? Apoio político, né? Voto, né? Possivelmente, às vezes até mesmo, isso não tem como provar, mas pode ser sugerindo que poderia ser, por exemplo, a troca ali de apoio até financeiro,
né? Sugerindo, não tô afirmando nada. Poderia. Tá sim. Poderia. Você sabe. No fundo. Mas você pode estar tendo essa troca. E o pior de tudo é que outros vereadores foram lá e votaram, não sei porquê. E daí passou. E daí o prefeito também não vetou nem nada, passou, firmou, beleza. Foi embora. Entrou. Aí, primeiro, a competência dessa lei, ela é federal, não é municipal. A regulamentação de transportes. Sim. Então, ou seja, fez uma lei inconstitucional. Aliás, Sorocaba bateu o recorde no estado de São Paulo como a cidade que mais fez leis inconstitucionais, né? E os vereadores nossos continuam. Fernanda Garcia, 12 projetos de lei. Ela entrou 12 projetos de lei, 7 inconstitucional. Por quê? Não estudou SPB, pô. Pô, cara, não é coisa simples, ó. É muito... Ó, gente, quem estiver ouvindo. Quando um político falar que vai fazer uma lei que onera o município, ou seja, que gera gasto, por exemplo, eu vou fazer passe livre para estudante. Ele tá mentindo, ele tá te fazendo de trouxa. Porque ele vai ter que pagar, né? Não é nem esse mérito. Não é esse mérito. A competência disso é do prefeito. Sim. Não é nem a questão se o projeto é ruim ou não. Só o prefeito pode fazer lei que gera custo pros cofres públicos. O vereador não pode. Ele tá fazendo uma lei inconstitucional. O Ministério Público vai lá e vai derrubar. Mas é difícil hoje em dia ser vereador em Sorocaba, que eu tava falando pro Marquinhos esses dias. Porque se você é vereador, você faz as coisas pelo bem do povo. Aí os caras te exoneram. Se você vai contra os caras, você não se reelege. Se você vai no dos caras, que nem você vê agora, tipo, o JP Miranda lá. Se ele vai e faz as coisas legais que o povo gosta, os caras pegam pilha com ele lá dentro. E aí? Se ele vai na dos caras lá dentro, forma de tirar o cara. povo pega a pilha. É difícil hoje em dia você não tem como você seguir mas o caso dele ainda é mais complicado. Não, tô porque dando um exemplo. Ele era primeiro suplente. Sim, né? sim. Apesar que, por exemplo, ele queria regulamentar o Uber. Embora eu gosto muito do JP, mas eu discordo dele. Porque se o aplicativo funciona bem, por que o cara vai regulamentar? Por que isso? Vai gerar mais custo pro povo. E uma grande questão também que a gente achou muito engraçado, que a gente não... todo mundo fala, mas é uma competição injusta do táxi com o Uber. A gente descobriu que os taxistas não pagam INSS e o Uber paga mais imposto do que o taxista. A gente descobriu isso. O Instituto Liberal, ele fez uma pesquisa, ele comparou lá. Ele pegou um Corolla, um veículo Corolla e tal, e ele fez várias comparações lá. O táxi, ele é isento em tudo no veículo. O Uber, ele paga. E no final das contas, a despesa do Uber é maior do que o táxi. Ou seja, peraí, mas que argumento é esse que o táxi ele gasta mais? Inclusive no dia, na audiência pública que teve do Uber, a gente, um rapaz lá dos motoristas Uber, inclusive eles criaram uma associação agora, né? A associação dos Uber Livre. Não, Estão criando associação dos motoristas de aplicativos privados, né? Que era o Eduardo, esse rapaz. Ele questionou pro secretário, ele perguntou assim, quanto que o taxista paga de imposto? O secretário não soube responder. Aí eu falei assim, mas eu mando pra você por e-mail. O Eduardo ficou esperando, não mandou até hoje. Aí a gente, saiu essa pesquisa com o Instituto Liberal de São Paulo, desculpa, correção, Instituto Liberal de São Paulo. Ele colocou lá todas as fontes e tal, mostrando claramente da onde que vinha as receitas, né? E mostrou que o taxista não pagava INSS, que é o Imposto de Compensação da Prefeitura. Mas enfim, voltando lá no França, o França fez aquela lei que era inconstitucional. Nosso amigo Lucas Gandolfo, que é um excelente advogado, entrou com uma petição no Ministério Público. O Ministério Público foi lá e derrubou essa lei que proibiu o Uber, né? Igual agora ele entrou contra o decreto da Prefeitura, que quer regulamentar em 333 motoristas Uber. Por que isso é ruim? Ruim pelo seguinte, por questões de leis econômicas básicas, né? Quanto você tem mais oferta, o preço cai. Sim. Quanto menos oferta e maior demanda, o preço sobe. Então, se você você regulamenta esse mercado, primeiro que eu acho ruim para aqueles que querem empreender. Eu acho que assim, o Douglas é taxista, o Marquinhos é uberista, não mas me chama de Douglas que eu dou um beijo na sua boca. É Doug. É Doug. Ele arrepia. Eu fico louco. Arrepia, eu viro uma fera. Doug. Mas os dois aqui são de categorias diferentes. Sim. E eu quero entrar nesse mercado. Só que eu não tenho direito. Porque pra você ser taxista,
você só tem 333 táxis em Sorocaba, se não me engano, e você precisa comprar uma licença, acho que está 170 mil reais. Olha que puta grana. É um negócio hereditário. R$1.000? 170 mil reais. Então, 170 mil. Pra você ser um taxista. É um monopólio. É um monopólio, assim. Só algumas pessoas conseguem. Lógico, né? Aí, agora, eu tenho ali meu carro. E lembrando, o taxista, ele usa uma estrutura pública, né? O táxi é um transporte público. Ele tem a concessão privada, porém é um transporte público. O Uber é um transporte 100% privado. Né? Ele não usa ponto de táxi, ele não usa estrutura dentro do aeroporto. Então, são serviços diferentes. E outro dado que eu acho que é legal trazer para o debate, que o CAD, que é um órgão que cuida da concorrência no Brasil, ele foi fazer um estudo em 2014, 2015, ele descobriu que 90% das pessoas que usavam o Uber eram pessoas que nunca usaram táxi. Sim. Eram pessoas da classe C e D. E o Kennedy, a gente só anda no táxi do tiozinho do Corcel, só. Sim. Aquele que tem as bolinhas atrás do banco. Bolinha de madeira. Eu preciso pagar um break aqui, senão a gente vai até 6 horas da tarde. Exatamente. Puxando. Não, tô esperando o Ítalo dar uma respirada. Pra dar uma entrada, né? Hoje estamos com o Ítalo Moreira aqui. Ele é coordenador do MBL aqui do Sorocaba. Tá um papo muito bacana. Você pode participar aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 1599611 3186. Isso aí. Estão falando aqui, pra ser taxista tem que ter uma carteira especial. É lógico, filho, você tá levando gente lá. É o irmão da jumenta aqui, ó. Seu irmão que tá. É seu irmão? Tem que ter o tapetinho que imita o piso de busão. Exatamente. Tem que ter aquele negócio ventilador. O ventiladorzinho no painel. Azulzinho. As bolinhas de coquinho. Bolinha de coquinho. E o caranguejo na cabeça do câmbio. Exatamente. Esse é o bom taxista. E saber as ruas tudo de cor, né? Sem usar GPS. Tem o iPhonezinho lá, o GPS. Vai de o Wazer lá, e o Razer, e o Escambau. No máximo, o cara abre um guia Sorocaba. Ele pega, ele coloca no capu. É os antigão. E abre. Onde nós vamos? É daqui até aqui. Assim, daqui a pouquinho a gente volta, fica aí. Eu falei ontem que eu ia cantar essa música pra Bel, ela falou, se você fizer isso, eu nunca mais dou pra você. Ô, louco! Nem cante. Já tá difícil? Já tá difícil pra o garapeiro obedeça, aqui. Obedeça, mulher. Então vamos cantar pra Marli, né? Tenta mole. Tenta da Marli? Tenta mole. É da Marli. Tenta mole. Lá do chão. Tenta mole. Marlição. Tudo bem. Muito bem, gente. Estamos de volta aqui pela Rádio Fritura. Maravilha. Este é o programa Fritura. É isso aí. E hoje estamos recebendo aqui o Ítalo Moreira. Ítalo Moreira. Este é o programa Fritura. Isso não é o Nem Tudo Isso, não é o quiz musical, não é o nosso jornal. Nada. Este é o programa Fritura. É isso aí. Tenta mole. O Ítalo Moreira, ele é o coordenador do MBL aqui do Sorocaba, Movimento Brasil Livre. É os caras das revoltas. Isso. Eles fazem lá as reuniões no Facebook, WhatsApp e vão pra rua pra poder brigar contra o governo. Né? Nosso digníssimo Fábio Zulu nos manda um áudio aqui. Rapaz. Zulu, exatamente. Vamos ver aqui que o Zulu... Você tem um plano de, com uma turma, ensinar um pouco de política na escola? Falta pra caramba. Então, mas daí cai naquele negócio, né? O cara sempre vai ter uma ideologia. É difícil você... Eu acho que, assim, devia ser um ambiente plural, né? Tem gente que... Eu mesmo defendia antigamente muito a questão de escola sem partido e tal. Mas, às vezes, pode ser que seja mais prejudicial. Eu acho que, assim, o grande problema é que você tem dificuldade de levar ideias diversas. Por exemplo, você tem muito preconceito contra ideias do conservadorismo, do próprio liberalismo, que muitas vezes se encontram principalmente no aspecto econômico, né? A questão do conservadorismo fiscal, de não ficar gastando dinheiro público com coisas que não sejam essenciais. E você tem ali as escolas fechadas, né? Você vê que o outro lado é favorecido e os outros são excluídos. Né? Tem até uma moça aí que tá processando a professora, porque
a professora queria dar vermelho pra ela. Tipo, Meu, a galera tá no pau, né, Aí velho? sim. Não. Se você me der uma nota vermelha, eu te processo. Foi assim, se eu soubesse disso. Não, mas assim, a ideia da menina, ela é... Acho que era um curso de pós-graduação, tal, um negócio mais sério. A professora disse que ela não é... o pensamento ideológico dela não era compatível com o curso. Caramba. E falou isso. Essa menina tá processando a professora. Mas aí é justo. Porque a professora... Viu, uma coisa a grade curricular tá ali, tem que ser aquilo. Tem que seguir aquilo, Agora, lógico. ela vir falar que a minha orientação política ou religiosa ou de gênero, qualquer coisa não tá de acordo, não existe isso. Não. Né? Isso vem de casa, isso é nada a ver com isso. Eu acho que é coisa. Agora, chegar na sala de aula, por exemplo, o Raul Marcel defende isso. Ensinar o que é certo e errado Aí dentro não, de né? valores, isso vem de casa, pô. Eu sou católico mesmo, eu tive uma criação católica. Pra mim, meus valores são esses. Sim. Né? Agora, o professor entrar em confronto na sala de aula com meus valores, isso é diferente. Agora... Querer mudar o pensamento, né? Exato, isso é dizer o que tipo, é certo e errado. Agora, por exemplo, aí o pessoal vem falar, mas você acha que isso não vai cair na questão da seleção natural com a versão do criacionismo? Eu acho que não, eu acho que tem que inclusive na sala de aula hoje é apresentado, ó, o criacionismo é isso. Ele não Você fala, vai ensinar tudo ele que não vai existe. falar que o professor não fala o que é certo ou errado. Sim. Ele só fala, ó, isso aqui é o criacionismo, e até pro cara entender o que é biologia, o mínimo. Ó, isso aqui é a seleção natural, esse é o processo e tal. E ele mostra ali o conteúdo. O que a pessoa vai ser ela que vai aí ela decidir, decide pô. se ela quer acreditar no criacionismo, seleção Vai que natural. vai. Eu mesmo, particularmente, acredito nos dois. Eu acho que as duas não entram em confronto um com a outra, mas é outro assunto. Muito bem. Kennedy, você tem questão, Kennedy? Tem uma questão, Pois, a questão do jovem. O jovem. O jovem, eu gosto de bater no jovem. Você é Eu sou jovem. um jovem, Que mas no Brasil nunca é levado a sério. a sério porque Tá o jovem é tonto. E, ó, eu queria saber a sua visão, por exemplo, antes, o jovem, você falou de você, eu me espantei quando você falou que antes dos 15 você já tava nessa vibe da política. O que você acha disso do cara começar cedo já na política como jovem? Você acha isso bom? Eu acho que ele, primeira coisa, ele tem que estudar bastante, entender o que é cada coisa, pra ele ter realmente opinião formada. Eu mesmo, quando eu era mais jovem, era meio bobo. Eu sou nacionalista, só que eu não sabia nada. Né? Mas porque você era jovem. Porque eu tinha uma verdade e achava que aquela verdade era absoluta. Porque é jovem, Aí o jovem ali, é isso. com os 14 anos, eu fiquei mais crítico. Falei, pô, Ter defendido e tudo mais, mas eu acho que o político, a gente cresce, a Zorra Total faz zoeira com o político, todo lugar, o político é como se fosse, tipo, não é inimigo, mas ele também não é teu amigo, você tem que ficar de olho aberto com o político, você não pode acreditar em tudo que o cara sem fala. dúvida. Tá Por mais porque ninguém sabe quem é o cara, tá ligado? Até o cara que trampa com ele todo dia não sabe quem ele é. Exato. A grande questão, assim, ó, eu acho que, assim, igual você falou, eu acho que ninguém pode idolatrar ninguém. Você tem que olhar as pautas, assim, ó, o currículo do cara, o que o cara fez, o que o cara fez na vida pública, né? Um estatista, né? Mas, pra mim, entre os políticos tradicionais, ele ainda, eu acho, melhor, por causa exatamente dele não ser alinhado politicamente correto, né? Apesar que, assim, hoje... você tá tendo uma sessão de novas caras na política, né? Você tem o João Dória, com uma política muito próxima do liberalismo em São Paulo, vindo com uma coisa... Vai sair um cara, talvez, chamado Flávio Rocha, que é um cara... São caras que são apolíticos. São empresários de sucesso que estão vindo pra política pra trazer pautas novas, né? Tentar fazer mais ou menos o que o Dória tá fazendo. Então, eu gosto mais desse perfil, assim, do cara que tem mais pautas, né? Nesse sentido. Não, você é um deus, né? Eu acho que não. Eu acho que todo mundo tá... O grande problema é esse. Você vai fazer uma crítica pro Bolsonaro direcionada assim... Pô, Bolsonaro, por que você votou lá a favor da... Por exemplo, a gente paga pra que os ricos façam pós-graduação em universidade pública. Sim. Eu acho que tem que cobrar. Porque, pô, não é possível o cara que vai fazer uma pós-graduação... É só rico que tá lá. Só rico. Pô, pega lá, cobra uma graninha, ajuda a financiar mais pobre na faculdade, né? Ou pelo menos manter o curso na faixa, 0-0. Pobre em faculdade, eles vão sem tomar banho. Não dá pra você manter a mesma sala de aula. Os pobres não tomam banho na sala de aula. Não é assim. É zoado. Então, mas voltando, o Bolsonaro votou contra
isso juntamente com o PCdoB, PT e tal. Aí você vai lá e critica esse aspecto político. Aí o cara fanático fala, o Bolsonarete que eles falam, pô, cara, você é um comunista, papá. Não é assim. Pra cima. Já te vê como inimigo. Sim. Né? Inclusive, até mesmo, o pessoal que é Bolsonarete gosta de falar que é conservador. Aí existem os conservadores de fato. E os conservadores de fato olham assim e falam, pô, mas esse cara, isso não bate com a nossa pauta. A gente defende o conservadorismo fiscal, o Bolsonaro tá indo contra, ele não é um conservador. Aí os caras ficam bravos, não, você é comunista, você é um liberal, você defende, é um aborteiro, maconheiro, coisa que não é, né? Nem todo liberal defende por exemplo, os liberais são contra o aborto. A grande maioria, porque a gente entende que o aborto, primeiro que são dois indivíduos, né? Você tem dois organismos. Então, quando a mulher aborta a criança, seria um assassinato porque ela tá violando o princípio de não agressão. Porque aquilo ali é um inocente, não tem nada a ver com ela. E o direito, a gente tem uma base que defende o princípio de liberdade, que são os direitos naturais, né? Liberdade, propriedade e direito à vida. Então, quando você viola esse princípio, você viola isso. Então, é essa questão. A questão da maconha, da legalização da maconha, é uma outra pauta, né? Os liberais, em grande maioria, alguns vão defender, outros podem ser até contra, mas defende porque eu também acho que, assim, se o cara fuma, o problema é dele, desde que ele não te dê nenhum problema. Mas o maconheiro, ele só fuma, ele não faz mal pra ninguém. Exato. Ó a Ana aí, ó. Não mata uma moça. Nada. Não, então, mas que nem eu falei, vai brigar, vai um maconheiro brigar com alguém, ele não consegue nem erguer o tom de voz. Ele não consegue Ele não consegue nem assim, trocar ideia. Pô, qual é, meu? O que tá acontecendo? Não vai. Ele tá bem calmo. Não maconheiro é igual gordo, filho. O gordo só vai comer e o maconheiro só vai fumar. O álcool é mais perigoso do que a maconha. Você fica valendo. Porque você fica valendo. Você bebe, você fica valentão. Eu posso tudo. O álcool, ele é uma droga que é responsável por maior parte dos acidentes fatais de trânsito. Exatamente. Sim. Por boa parte da violência doméstica. Sim. E ele é legalizado. Sim. Aí você fala, mas vamos proibir. Tentaram fazer isso nos Estados Unidos na década de 30, 20, não deu. Daí vai ser contrabando de Heineken. Hoje em dia vai estar difícil aí. Não, e o detalhe, qual é o maior problema dessa questão? Você enriquece o crime organizado. Lógico. Sim. Você ali na época ali dos Estados Unidos proibiram a bebida alcoólica, né, na lei seca. Na lei seca. A máfia italiana ficou rica como nunca. Sim. Né? O Al Capone e tal. Os caras produziam o próprio... Tentei entender, né? Aí agora você falando, né? Desde o princípio aqui da entrevista, a posição real do movimento, né? O Movimento Brasil Livre, ele é apartidário. Né? Não. Ele segue um partido, ele não segue nenhum partido. Ele não segue um partido. A gente se define como suprapartidário. Aí você fala, que diabo é isso? Sim. A gente defende pessoas que tenham pautas que estejam alinhadas com... Independente de que partido ele seja. Independente. Defende a pauta. A pauta, se a pauta dele for compatível com o liberalismo econômico, a gente cai naquilo que a gente olha. Inclusive, a gente faz exatamente isso, né? E o movimento, inclusive, lançou candidatos do movimento, né? E ele era alinhado com esses valores do defender o livre mercado, defender uma sociedade mais próspera, que gere mais riqueza, defender o Estado mínimo, um Estado que pelo menos ofereça segurança, né, tanto jurídica como as próprias pessoas, que não fique defendendo bandido, nessa linha. Ô Ítalo, você acha que o Brasil tem solução? Cara, se a Austrália teve solução... Poxa. Pô, a Austrália, cara, era um presídio, né? Era uma ilha, os ingleses pegavam tudo que tá na cadeia lá e jogavam lá. Jogava pra lá, isso e, mesmo. Pô, lá é... O Chile tem uma história muito parecida com o Brasil, teve solução, pô. E os caras não têm a mesma coisa, commodities que a gente tem, por exemplo, ferro, recursos naturais e tal. E tão melhor que a gente. Conseguiram sair da crise. Porque, por mais que, assim, não entrando no mérito do Pinochet, porque o cara era um ditador, assassino e tal, o cara na parte de economia, ele pegou os Chicago Boys, que era a galerinha da escola de Chicago, trouxe ali dos Estados Unidos o pessoal e implantou essas ideias, né? Criou o voucher para educação,
que era permitindo que os pobres pudessem estudar em escolas privadas, o voucher de saúde, né? Ele criou uma estrutura para um ambiente, para vocês terem ideia, se a gente pegar, tem um índice de livre mercado, né? O índice de livre mercado, o Chile acho que está em 7º. Se você pegar o Brasil, de liberdade econômica, desculpa, não é o índice de liberdade econômica, o Chile está em 7º. O Brasil acho que está em 80º, sei lá, 84 e tal, um número gigante assim. Tá porque muito longe. O Chile ele tem muita... É muito fácil você criar uma empresa, é muito fácil você importar, exportar, tem muita facilidade comparado ao nosso ambiente. Por exemplo, na época lá de telefonia móvel, os caras, ao invés de criar uma estatal ou privatizar ela e dar ela para uma empresa criar um monopólio, eles liberaram o mercado. Ó, quem tiver dinheiro, monta uma empresa de telefonia. Resultado, eles tiveram uma concorrência enorme. As tarifas de telefone do Chile e tal são as mais baratas da América. Eram as mais baratas da América Latina. Não sei como é que tá, mas no período era. Os serviços eram de melhor qualidade, o sinal. Em contramão, o Brasil tinha uma estatal ali com serviço ruim, caro, né? Depois fizeram... Aí caiu naquilo que a gente tá falando do Broco lá, foram lá e privatizaram ela. Sim. Aí virou a Telefônica, a Telefônica ficou com monopólio e continuou serviço ruim e caro, né? Então, não mudou nada. Essas ideias de livre mercado que mudaram o Chile. E isso que a gente tinha que trazer pro Brasil. A solução não tá ali em Salvador da Pátria e tal. A gente simplesmente tem que reduzir o Estado ao ponto que fique mais fácil da gente fiscalizar. O Estado tem que ficar mais enxuto, tomar conta, por exemplo, focar lá, vou tomar conta da saúde, da educação e da segurança. Pra quê? Pra tentar oferecer com a melhor qualidade possível. Né? Não adianta ele querer fazer tudo que ele não pode. A gente sabe que os recursos são limitados. Sim. É uma coisa, você mesmo, Marquinhos, acho que você em casa, você é bom em algumas coisas. As outras você não vai. Não adianta você querer ser pedreiro, radialista, mas cientista. Tu aqui é tudo isso aqui. Verdade? Entra pro rádio, você vai ver. Não, mas digo assim, sei lá, vou te colocar como pedreiro. Vou te colocar agora como professor de educação física. Você não dá conta. Filho, o Dog não sabe nem bater massa, filho. Aqui, vai colocar ele como pedreiro, não vai rolar, não. Bater uma massa, vai ver, eu vou bater uma massa na sua frente. Esse cara aí, ó. Eu vou bater uma massa na sua frente, você vai ver a cremogema. Eita, nós, né? Japa, você tem pergunta, Fran? Opa! Pois não. Eu tava fazendo as contas aqui, Opa. eu acho que eu não vou me aposentar, pelo jeito. Eu queria saber... Mas nem trabalhar, você Não trabalha. Eu queria saber se vocês Vagabundo vão fazer não se alguma aposenta. manifestação, alguma coisa assim, sobre esse relação- governo. Então, Isso. a Reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela é necessária pelo seguinte: o modelo atual do Brasil de Previdência é uma pirâmide financeira. O que é isso? Essa porra vai quebrar. Ela não é sustentável, porque assim, ó, como funciona hoje? Você paga lá o INSS, essas coisas, ele não vai para um fundo... ele não vai para um fundo atuário, ele não faz uma capitalização com esse recurso. Ele vai direto para aquele que está aposentado. E qual é o problema disso? Alguns anos atrás, nasciam mais pessoas, né? Tipo, a média de filhos, acho que nos anos 70 era de 5 pessoas ou mais, tô chutando assim. E hoje é tipo de 1,7, nem dá nem 2 pessoas. Sim. Então, você tá nascendo poucas pessoas, e na contramão ainda, o número de idosos, os idosos no Brasil estão vivendo mais. Sim. A população brasileira tá vivendo mais. Aumentou a expectativa de vida. A gente tá passando de 70 e poucos anos, tá batendo na casa dos 80. Pra quê, né? Você fica se cagando. Passou de... eu com 40 já tô me cagando pelas pernas. Ô, louco, tem que viver bastante, Não, pô. você tá louco, pô. Ô, louco. Ah, não, eu não quero, não. Mas enfim, em 2030, pra você ter ideia, o número de idosos, eles vão se tornar a maior parte da população. Ou seja, os aposentados vão ser a maior parte da população. Como que vai fazer pra... Como que vai pagar essa galera? Como vai pagar? Eu já falei isso aqui, ninguém... E você... Agora, não tô falando pra acabar com a Vai Previdência. ter dinheiro pra pagar a galera. Você tem que mudar isso, né? A gente tem que... Senão vai acontecer com a Grécia e tal. A gente tem que copiar, mais ou menos, o sistema previdenciário americano, alemão, aonde você faz a capitalização, estabelece alguns limites pra você aposentar, pra que todo mundo aposente. Porque no Brasil também... eu não quero usar essa palavra que eu acho muito forte, privilegiados, mas você tem pessoas com mais benefícios. Por exemplo, o CLT, todo mundo sabe, por mais que você pague e tal, você ganhe horrores, o seu limite é 10 salários mínimos, né? Sim. O pessoal do funcionalismo público,
né? Especialmente os políticos, às vezes em 2 mandatos aposentam. Mas, enfim, os funcionários públicos, eles têm aposentadoria enormes, né? Principalmente pega uma galera judiciária, assim. Por mais que os caras às vezes mereçam, fazem um bom serviço, você tem... É um trabalhador igual. É um trabalhador igual. Então, o CLT acaba sendo sufocado, inclusive, que normalmente são os mais pobres, acabam pagando a conta dos mais ricos. Sim. Né? Então, tem que entrar num certo estudo. Eu não defendo o modelo da reforma do Temer, eu defendo o modelo da reforma da FIP. Né? Que é a FIP, quem não sabe, é aquele galera que faz os preços dos carros, né? A tabela FIP. Tabela FIP. É o mesmo estudo. Então, a gente defende esse modelo, que é um modelo sustentável, justo para todos, que vai garantir que todos aposentem. Porque aí você fala, mas vamos deixar essa bagaça desse jeito. Meu, daqui, 6, 7 anos o bagulho vai quebrar. E vai quebrar e ainda tá gerando, se não for feita essa reforma, fica gerando uma especulação negativa, porque vai falar, pô, o governo brasileiro vai estar falido. Aí a gente vai ser excluído por investidores. A gente vai virar a Grécia. Vai virar uma Grécia. Mas aí nessa reforma atual, na realidade, a parte que deveria entrar, que era justamente essa parte do funcionalismo, ficou fora. Porque... Então na realidade, você consertou o que, na realidade, nem precisava ser consertado, vamos dizer, só a fazer alguns ajustes. E quem você tinha que consertar, que é o funcionalismo, ele ficou fora dessa reforma, então ele continua do mesmo jeito que era antes. Aí entra a questão, assim, é uma questão complicada você mexer. E assim, lembrando, o pessoal às vezes fala, mas essa reforma vai me afetar. Quem tá aposentado, já era. Já tem direito adquirido. E fora que tem ainda uma faixa de transição. Né? Acho que os caras, eu não lembro a faixa, mas de 50 pra cima tá tudo dentro da antiga. Ainda tá nessa briga aí, né? Agora, igual o Marquinhos falou, o grande problema, assim, os funcionários públicos elegem políticos. Sim. Esses políticos vão representar eles. Aí entra o corporativismo. Ele não tá preocupado se com a população no geral, ele tá preocupado em entender aquelas, vamos dizer assim, os anseios daquele grupo. As necessidades daquele grupo. Ele entendeu se o Brasil vai quebrar, se o velho lá não vai ter dinheiro pra pagar ele depois, foda-se. Né? Aliás, ele não tá nem aí também porque até mesmo não vai ter dinheiro pra pagar os próprios funcionários públicos. Sim. E ele quer que se foda, ele quer ganhar o voto dele aqui em 2018. Porque ele não mexeu no bolso do cara, o cara tá feliz e vai votar nele. Preciso tocar uma música aqui, o papo tá muito bacana. Estamos com Ítalo Moreira aqui, presidente, coordenador do MBL daqui de Sorocaba e região, ou apenas Sorocaba? Sorocaba, queria me promover, mas eu não tô muito culpado, tem que trabalhar também. Vereador, fião, vereadorzão aí, a próxima eleição. Tem que ser CLT. Né? Lógico, né? Lógico. Tem que... Boca tá mandando um áudio, Boca tá muito revoltado hoje. Não sei. Bravão. Tá bravão o Boca. Eu acho. O Boca quer que eu peça desculpa. Eu não peço desculpa a Boca. Jamais. O que você fez? Na minha humilde concepção de ser humano. Pois não, Marquinhos. Na minha humilde concepção de ser humano, eu acho que não deveria colocar o áudio do Boca. Pra ele se pôr no lugar. Exatamente. Gotinha da realidade. Será a sua gotinha da realidade. O que aconteceu? O que esse Boca aprontou? Último bloco. Exatamente. No último bloco a gente vai falar. Eu ia falar que eu tava com saudade dele, mas eu vou ficar quietinho. Eu tô com saudade dele também. Eu gosto do Boca. No último bloco eu me pronunciarei a respeito. Eu gosto muito do Boca. Porém, ele tomará a gotinha da realidade hoje. Exatamente. Não peço desculpas porque eu não peço desculpa. Exatamente. Pedir desculpa, é para os fracos. Exato. A pessoa jamais deve pedir desculpa, sabia? A pessoa não pode reconhecer seu erro. É lógico. Não passará. Porque se você pede desculpa, o que vai acontecer? Você vai ter uma muleta pra você errar depois. Lógico. Depois eu vou pedir desculpa Pede mesmo. desculpa Então, não, velho. Desculpa é falso. Mas se você pedir desculpa, você não se redime? Não. Eu errei. Não, porque você abre um precedente. Porque a pessoa que aceita desculpa, no fundo, ela não aceitou de verdade. Claro. Então, se ela não vai aceitar, nem peça. Deixa quieto. Ela aceita por educação. Mas ali... Exato. Eu falo, tudo bem, te perdoo. Por educação. Pra não encher o saco. Pra não encher mais o saco. Pra morrer o assunto. No fundo, não rolou. No fundo, não há perdão de verdade. E eu não pedirei desculpa, ainda mais quando é um erro alheio. Aí é diferente. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta aqui pela Rádio Cultura. Hoje um papo muito bacana aqui, estamos com o Ítalo Moreira, ele é coordenador do MBL aqui de Sorocaba. A galera revoltada. A galera aí que curte o PT, gosta da Dilma. Uma raiva. Tem a galera que tatua, tem a Dilma tatuada nas costas. Que loucura, Não, é vergonhoso, né? O cara que entra agora, isso tudo você vai pensar já. O que esses caras... Muito bem. Foto Você da tia, né? que quiser participar aqui, o nosso WhatsApp é o 15 996113186. Vamos tocar o áudio do Boca? Vamos, Você né? falou que é um áudio muito engraçado. Engraçado, me faça rir. E que nós iremos rir. Me faça Então rir. tá. Vamos ver aqui. É vergonhoso, né? Opa, peraí que tem que cortar nós. Tira nós do fundo. Vamos ver aqui o Boquete. Boquete virou stand-up agora. Ah, é? O Doug não sabe bater uma massa, não sabe ligar pra net, não sabe instalar câmera, não sabe agendar convidado, não sabe nada. Eu sabia, Só velho. no microfone só. Eu sabia. Você vai ver o último bloco aqui. Eu Quero mandar um sabia. abraço pro cara que é um grande empresário, que é um cara foda, que é um cara que mantém essa rádio em pé. Vai cagar, Um cara Boca. que todo dia levanta de manhã pensando como pode resolver os problemas dessa rádio. Dormir, pô. Falei pro cara, Forte abraço, ó, Carlos aliás, Alberto Zuin, tem... você é meu ídolo. Muito obrigado. Ó, a galera tá reclamando do YouTube nosso aqui, ó, que tá zoado o YouTube, né? Ó. Tá travando Culpa toda do hora. Boca. O Boca faz 15 dias que ele tá, porque ele falou, não, joga pro pai aqui que o pai resolve. E o pai nada de resolver. Falei, tá bom, eu vou Tá na ligar. sua mão. Não ligue na net. Deixa eu ligar que eu tenho meus contatos. Conheço o dono da net. Ele falou, eu conheço o cara, eu conheço o pica, deixa pro pai aqui. Falei, tá bom, Boca. Olha lá, tá pior ainda o negócio. Cada dia que passa... Tá com menos, tá parecendo uma internet de 56K. Falar. Aquela Até a minha lá de casa tá melhor. Aquela que fazia o barulhinho, velho. Né? A galera fica reclamando aqui, ó. Então, as reclamações referentes ao YouTube, vocês podem encaminhar lá pra Gustavo Bocardi. Exatamente. Entra lá no Facebook, vai lá, Gustavo Bocardi, vocês podem reclamar. Vocês vão achar ele. Muito bem. Exatamente. Ana Schiavotto, você tem perguntas? Tenho. Você falou que todas as reuniões vocês fazem, vocês agendam pelo WhatsApp, pelo Face, né? E qual é a próxima coisa que vocês vão... Pega. Qual vai ser o próximo pega sobre o que vocês vão votar agora? Manifestação, por enquanto, a gente não tem nada. A gente tá pensando ainda fazer uma dia 4, o Lula... Dia 3 tem. Então, dia 3... Tem encontro. Né? Dia 3 tem encontro. Então, dia 3, dia 4, a gente tá pensando em algo, mas por enquanto não tem nada confirmado, né? A gente... outro grupo nosso, que é a Academia Liberdade, que é um grupo de estudos. Que a gente tem mais encontros, assim, referente a estudo. É porque, só pra entender, o Movimento Brasil Livre é um movimento de ativismo político, a Academia Liberdade é um grupo de estudo, um movimento acadêmico. Então a gente lê de tudo, né? Obras principalmente do liberalismo, mas até de outras filosofias correntes políticas, até de esquerda e tal. A gente faz uma reflexão. E a academia, normalmente, uma vez por mês, esse mês ainda não sei se marcaram, mas normalmente uma vez por mês a gente se encontra. Tem uma reunião. Às vezes a gente organiza palestras, tipo, a última que a gente teve foi sobre arte. A gente trouxe o Dil, né, o Bruno Lincoln, que faz parte já da Academia Liberdade, e o próprio professor Francisco Raso. Eles foram comentar sobre a influência política na arte e tal. Foi bem legal. Muito bem. Bacana. Perguntas, Japa? Opa. Eu queria saber também, assim, fora esses negócios... Assim, belas bochechas, viu? Esses negócios. Ficou legal o seu cabelo, hein, Neuza? Vocês têm, tipo, vocês mexem com outra área também ou só focado na política, assim mesmo? Vocês fazem lanche também. Ele tem um... Fica lá na General Carneiro. Você fala os movimentos ou a pessoa? Não, os movimentos, assim, é só focado na política? Não, a gente tem, a gente faz também, às vezes, eventos sociais, né? Tanto o MBL como a Academia Liberdade. Por exemplo, o MBL, o último evento social, foi no mês passado. A gente ajudou na Escondidinho Solidário. Que gostoso! Que gostoso! Interessei. Já gostei. Escondidinho Solidário. Que beleza. Esse cara é foda. Então, mas é o purezinho de batata. Então, cremoso, né? Então, a gente fizemos lá, ajudamos no Escondidinho Solidário para ajudar o Instituto Inviso.
Legal. Né? Não, Inviso, né? O Instituto Viver Sorocaba. Que é aquele que é conhecido por recolher aspirinhas e tal. E ele também oferece curso e tal. E a Academia Liberdade, ela fez recentemente uma arrecadação de chocolate pro Pastoral do Menor, né? Eles foram lá, arrecadaram caixas de bombons e tal, e entregou pra criançadinha carente lá da Pastoral do Menor. Que legal. Muito bom. Ações sociais. Muito bem. Pergunta. Você tem aí? Você pode também, velho. Por favor, senhor. Senhor. Eu queria saber a visão do MBL. Você ia falar IML. Não. Já matou todo mundo. Do MBL. Agora, nessa situação que o país está vivendo. Puta, tá zoado, hein? As 77 delações lá dos ex-executivos, quase 100 nego aí sendo citado, e um monte de inquéritos aí. O movimento acha que o fato de levantar essa lebre agora, de tentar derrubar esses caras para acabar com a corrupção, é um caminho certo, ou isso de repente não é essa forma que deveria se tratar do assunto? É um caminho certo. A gente tem que garantir que a Lava Jato continue, não morra como morreu outros Acaba em pizza, né? Acaba em pizza, né? Como foi o Mensalão, praticamente acabou em pizza. Sim. Os políticos, eles vão sempre vir vão tentar, por exemplo, 2018 tá aí. Sim. Muitos desses deputados federais estão nesse rolo, senadores que estão nesse rolo das delações e tal, estão queimados pela Lava Jato. O que os caras sabem que não vão se eleger. Só se um cara for muito louco. A mente do brasileiro é curta. A massa é burra. O brasileiro, ele tá aprendendo, ele tá mudando. O pensamento dele, ele tá mais crítico. Pô, antigamente ninguém sabia nem que era... Quase engasgou a outra aqui, ó. A maconheira do inferno aqui quase engasga. Mas, o café desceu errado. Ninguém sabia nem o nome dos ministros do Supremo. Isso é fato. Não sabia nem quem era o presidente da Câmara, nem quem era o presidente do Senado. Hoje todo mundo sabe de cor, velho. Todo mundo manja, todo mundo fala. Mas não é porque também tá todo dia esses caras estão na mídia porque fizeram um negócio errado? Tá na mídia porque o povo tá se preocupando. Porque teve uma briga por cima, né? A mídia, ela não vai ficar batendo naquilo que não dá audiência. Se tá dando audiência, eles mostram. Sim. Tá dando audiência, o pessoal tá querendo. E fora isso, a gente sabe que muitas veículos de imprensa sempre foram reféns de verbas estatais. Né? Tipo, propaganda estatal e tal, uma verba. Então, quem dava isso? Os políticos, né? Os políticos que comandam essas verbas. Então, a imprensa sempre deixou muito de bater nesses caras, né? Nos políticos. Só que agora, com a ascensão da internet e a informação vem de todo lado, a imprensa acho que ficou aparentemente mais neutra. Embora eu acho que ainda ela seja muito... às vezes assim, puxa pra um lado. É a verba, filho. Institucional. Por isso que eu acho que... O partido que mandar a grana pra rádio aqui, eu chupo até dedão do pé esquerdo. Vocês estão ouvindo, lógico, né, gente? eu sou completamente putinho da mídia. Que triste, eu sou biscatão, Piscou, vem. Filho, tem os boletão chegando aí. Pesado, né? O Marcelo não mandou... Marcelo Odebrecht não mandou mas se mandar, nós faz aqui também. Pega tudo. Vamos junto. Nós somos corrompidos, fácil. A gente mas o grande fato que, assim, os políticos estavam criando agora, por exemplo, a gente foi até pras ruas recentemente, a questão do voto em lista fechada. Sim. Os caras sabem que não vão se eleger. O que é isso, voto em lista fechada? Você não vai mais poder votar no Marquinhos. Por exemplo, o Marquinhos sair deputado federal, você quer votar no Marquinhos, só que você não vai conseguir. Você vai votar numa lista fechada de políticos, aonde os caciques políticos vão determinar uma ordem, né? Aí vai elegendo, por exemplo, tem o coeficiente eleitoral. Se teve tantos mil votos, elegeu o primeiro. Se teve tanto para eleger mais de um, vai eleger o segundo naquela lista fechada. Mas ninguém sabe quem é essa lista. Mas seria um voto no escuro? Seria um voto no escuro. Porque às vezes você vai daí você tá votando no Marquinho. Você votou no cara... E qual seria a forma de determinar quem estaria em primeiro, quem estaria em segundo? O cacique, o partido político vai decidir.
É uma maneira, eles estão justificando isso que vai economizar dinheiro público, só que isso é uma fachada. Você votaria no partido, independente... Você votaria no partido, independente do... Não na pessoa. Não na pessoa. E aí eles colocam lá. Isso é ruim, porque a gente vê, por exemplo, vamos pegar o Dória em São Paulo. O Dória tá tendo problema com o próprio PSDB. Sim. Os caras querem cortar ele de tudo que é jeito, mas não é um caso do executivo, isso seria mais no legislativo, né? Mas o exemplo é o mesmo, né? Ali você tem a esquerda pra valer, que é uma corrente do PSDB querendo ferrar o Dória. Você tem a corrente do FHC querendo enfiar uma faca no Dória. A corrente dos Neves, que é do Aécio Neves, quer meter uma faca nele, né? Então é um exemplo claro disso, né? E aí vai acontecer isso. Você vota naquele cara, eu vou votar nesse cara porque eu acho esse cara honesto, eu identifico com as propostas dele, só que na hora que você não vai conseguir. Então, essa é um drible já que os corruptos querem dar, né? Eles querem colocar isso de qualquer jeito. Caramba. Né? É outra coisa que eu acho que a gente tem Mas já pra próxima eleição? Não, eles estão querendo, não conseguiram colocar ainda. Mas a ideia seria seria pra 2018? Já pra deixar no esquema. Porque a lei tem que entrar esse ano pra entrar... até outubro, né? Pra poder vigorar ano que vem. Então, os bichos estão desesperados. Outra coisa que a gente tem que acabar no Brasil, e se possível já ainda esse ano, pra valer o ano que vem, acabar com o foro privilegiado. Bom, isso é fato. Isso, porra, é tanto... O cara se resguarda embaixo disso. Precisou de o Moro, por exemplo, ele não pode pegar um político lá que tem proteção. Né? Quem não lembra, o Lula mesmo queriam dar um preminho lá pro Casa Lula. Civil lá pra poder ter foro privilegiado pra não parar de encher o saco dele. E aliás, o Lula se fudeu, né? Você viu? Ele foi tentar dar um de bonito, 80 testemunha. Sim. Sei lá, 70 luzes de testemunha. E agora o Moro colocou que ele vai ter que estar presente em todas. Vai tentar em todas. Nossa, ferrou. É lógico, vai dar umas viajadinhas. São as testemunhas dele. Vai lá, filho. Você não botou os caras? Vai dar rolê Ele fez isso só pra atrasar o processo. Né? O ouvinte tá revoltado aqui, ó. Tem que ter pena de morte. Danilo, você tá muito revoltado. Só pra encerrar rapidão. Pois não. A última pergunta, a pergunta que a gente sempre faz... Que não quer calar. A pergunta que a gente sempre faz pros convidados aqui. Sim. Qual o seu lugar favorito em Sorocaba? Em Sorocaba? Sorocaba. Pô, eu gosto do São Guilherme, cara. Isso aí. Muito bom. Muito obrigado. Muito bem. Ele tá escrevendo um livro. Exatamente. Os melhores lugares para se morar em Sorocaba. Para estar em Sorocaba. Vai ser um best-seller. Quero estar. Ítalo, obrigado por você ter vindo aqui no Fritura. Volto sempre aqui, viu? Posso falar pro pessoal entrar no nosso Face? Manda bala. Ó, Movimento Brasil Livre Sorocaba, só entrar no Facebook. E Academia, pra quem quer conhecer o que diabo é isso de liberalismo, entra lá, Academia Liberdade. O nosso símbolo é uma nuvinha com porco espinho. Por quê? Uma nuvinha e um porco espinho? Qual o sentido disso? O porco espinho, a gente inspirou num princípio de não agressão. Porque ele é um ser inofensivo. É o Sonic. Eu achei que fosse o Sonic. O porquinho espinho é um animal inofensivo, não faz mal pra ninguém. Só que se você atacar ele, você se fode, você se machuca. Então é nesse sentido. É uma ideia que vem do libertarianismo, né? Mas aí a gente colocou. E a nuvinha? E a patada leva chumbo. Oi? E a nuvinha? Porque você viajou demais. Porque a gente viajou. Brisa, né? A nuvinha era da viagem? É pra se proteger. Não entendi. Era da A nuvem é porque é um sonho de levar as ideias liberais. Aí a gente colocou a nuvinha tipo de levar nossas ideias, que é uma realização nossa. Boa. A nuvem pra você representa um sonho. Exatamente. Puta, a maconha tá no nível hoje em dia. Tá forte, hein, amigo? Antes só falavam de gnomo e não sei o quê. A nuvem pro cara representa. Você imagina o Ítalo no prezinho, a professora, vamos desenhar. Cara, eu nem bebo. Eu desenho. Eu não uso nada. Vamos falar de sonhos. Sério, Qual cara, seria seu sonho, Ítalo? Ele desenha uma nuvem. É verdade, eu não bebo, não uso nada, graças a Deus, cara. Isso aí. Você imagina se usar. Não precisa, não, amigo. Se eu usasse, acho que tava fudido. Então, Volte sempre, viu, Ítalo? Sucesso pra você. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Muito bem, daqui a pouquinho, Kennedy Show. Olha. Paulinho Show. Gostei, Paulinho? Nem é tudo isso. Nós. Nós. Hoje a gente vai falar sobre... Já falamos, mas agora eu quero falar porque eu tenho uma opinião diferente. Você foi assistir a Cabana?
Não. Eu tentei, Cabel, não, eu tava lotação esgotada no Cabana bagulho. é aquele filme meio religioso lá. Ah, não sei se é religioso. Tem uma... Você foi ver, ou já? Não, mas falaram do livro que tem uma base lá. E... É uma coisa meio Deus e tudo mais. É um Você pensamento quer que eu dê um mais... spoiler pra você? Eu não É um vou dar. pensamento introspectivo. Só que não. Então tá bom. Eu só tenho uma coisa a dizer da Cabana. Pois não. Todo mundo que foi derramou as lágrimas. Ah, Aí o sim, eu não lágrima. choro em cinema. Derramou. Ai, eu choro, hein? Tá Eu sou louco. Sabe o chorona. que é chorar, louco hein? que ainda tá no cinema? Kong. Bela Fera. Também em Logan, que veio antes de todo mundo. O Logan. Ah, eu queria Tá assistir no o cinema Logan. ainda, O porque... Logan Ainda? tá se Nossa, vou mantendo, ver. velho. Porém, estreou semana passada Velozes e Furiosos 8. Bom. E até agora, não deu nem uma semana, mas foi o final de semana da maior bilheteria A de Cabana todos os filmes. e Velozes e Furiosos. Tava esgotado. É. Os Que dois Velozes são- e Furiosos foi a Maior bilheteria. maior bilheteria de estreia do mundo até hoje, velho. De todos os filmes? Não, de todos os filmes do mundo, né? De Velozes e Furiosos, de todos os filmes. De estreia, uma loucura isso Tá, aí. mas o que você Caraca, queria falar? velho. Que agora você já tem uma opinião formada. Ah, sim, a gente já falou aqui sobre 13 Reasons Why. Oh, yes. Yes. E eu dei uma chance pro negócio. Opa. Não acabei ainda, eu tô no episódio 10, eu acho, 10. Tá seguindo. E eu não mudei alguns pontos, mas mudei uns pontos de vista, então eu vou falar... Começou a dessa série. melhorar? Deu uma melhorada. Eu quero deu uma entender um melhorada. negócio. Como que você consegue assistir 500 seriados ao mesmo tempo? É. Você Que termina cérebro que é esse? de Não, manhã, porque, é ó, um, à tarde. Não, Como é que você faz? É porque, pô? por exemplo, eu, se fosse pra ver uma série que eu gosto, eu ia estar vendo House. Que eu prefiro, eu gosto muito Ah, eu de gosto de House House também, é massa. Só que sabia? como eu tenho um House programa... do Dr. House? É, Isso. o Dr. House. Como eu o tenho um médico. programa sobre filmes e séries, eu tenho que estar antenado. E eu dei sorte que acabou o The Walking Dead, saiu um episódio por semana, dá pra acompanhar. Acabou The Walking Dead, começou Better Call Saul. Mas você É não um assiste pelo episódio. Netflix? Sim, mas é um episódio por semana só que sai, não sai maratonona. Ah, entendi. Não, mas daí- não fica lá todos eles? Não, Mas- The Walking Dead, no você caso, vai- não. você vai e assistindo o o Better episódio Call do- Saul não é do Netflix. Não, né? Mas está no Netflix. Mas só sai um episódio esse por Better semana. Call Saul é legal, velho? É muito. Pra quem gostou de Breaking Bad, é um derivado. Fio, eu já falei pra você, o legal. último seriado que eu assisti foi Lost, mano. Você tem Então, uma ideia como eu tô tá desatualizado. Posso fazer uma pergunta? breakdown, breakdown. Eu agora tô Faz um vendo... tempinho, eu acho. Né? É. Eu tô vendo só Better Call Saul agora e o 13 Reasons Why. Yes. Perguntar de uma série, Travelers. Não conheço. Não Não vi. Eu sei qual que você tá falando, mas não vi. Então, é a série lá dos caras, né, velho? Que tipo viajante Série no dos tempo, né, caras. velho? Ih, Não cara. vi, não assisti. Começou. É dos viajantes no tempo. Eu queria Viajando no saber se tempo massa. é a única série boa, Marquinho. O Elo Perdido. O Elo Perdido é massa, Você velho. lembra disso aí? Do Tchaka, Do Tchaka. velho. Você lembra Do disso aí? Tchaka, lógico. Opa, então você tá E- bem velho, hein, ô Japa? É, né? E Viajante no Tempo também irmão tem gosta desse o filme. Túnel do Tempo. É, mas o Elo Perdido Ah, o Elo passava, Perdido no, é mais legal. passava no SBT. Era no SBT. Exatamente. Muito bem. Vamos embora, gente. Amanhã no Vamos. Fritura a gente vai falar de homens Didi. másculos que Quem que é aqui o negócio aqui? É o Edson da barbearia? Não que é isso aqui? Ah, é um negócio de cabelo amanhã. É. Negócio de cabelo. Esses caras barbudos, os caras barbudos. Os tio da Será que barra. ele pode trazer uma tesourinha pra cortar Ou as pontas então- do meu cabelo? Não, Eu os tava caras fazer um- precisando, Então, pera aí. cara. Ó, Hoje- tá feio o Duplas? negócio. Calma ó. aí, meninada. Olha, tá Hoje- feia a ponta? Tá Eles só parecendo co- espiga de milho. Eles cortam o cabelo, é de barbearia, Ixi, só homem. É aquelas barbas com cerveja. Barbearia, lá. barba com Barbershop. cerveja. Vigilança, né? a vigilância. E Hoje- o preconceito, onde Vai fica passar. com o meu cabelo loiro? Eles não cortam Que barba. mancada. É barbearia, então é barba. É. Ah, Ele Barbershop. magoei. ele tem uma barbearia, Isso, é um negócio. Hoje, depois do meu programa, eu ia na barbearia cortar meu Eu cabelo. espero amanhã. Se eu esperar amanhã, eu consigo Você uma vai- permuta? Lógico que sim. Eita! Então eu vou esperar um dia. Pede amanhã. Isso é óbvio, Vou pô. esperar um Vai dia. que rola. Eu juro, eu ia hoje. Até falei Mas pro pede Marquinhos. no ar ainda. Verdade. É. O cara fala Pra não. ver, porque ele não tem saída de dizer não, de recusar. E a permuta rola, né? Boa, velho. boa. Quero ver o cara falar não no ar. Então, se ele tiver aliás, se ele Vai já ter que estiver falar ouvindo assim. e quiser adiantar o trampo,
Se estiver nos ouvindo... É Edson? Edson? É Edson, não É de São Paulo. Se o Edson Paulo estiver nos ouvindo, amanhã eu vou pedir uma permuta pra você na sua cara. Isso. Ô, louco. Sim. Se você já quiser adiantar e mandar no WhatsApp e falar, não, Top, se quiser vir hoje, nós vai? Pra Tá adiantar o certo. serviço, A gente eu já já troca já a vai. ideia. Depois das 7 horas da noite, que Tô acaba liberado. o programa, É eu os vou clientes aí. da Mariana Dalcin Isso que ela aí. manda pra nós aqui. Boa, Mariana. Venha. Boa. Venha. Estão falando aqui, manda o É Marquinhos. só um corte básico, aquele corte que tá na moda, raspar a lateral. É Só isso. simples, né? Não quero Boa. fazer a barba, não. Tô falando pra você assistir certo. Terra Nova, Marquinha. Terra Nova? É o Eu quero Boca. assistir Terra Não, Nostra. Terra Nova. Terra Eu vi- Nostra. Eu vi essa série aí. E o Videira tá falando pra série boa é OA. O-A, D-O-E. D.O.A. Ah, tá. D-O-E. D-O-E. Muito bem. bom. Então vamos embora, obrigado pela audiência. Bora. E deixa eu falar deixa eu dar um recado muito bacana aí pra Isso você. aí. Que você sabe que quando a gente vai fazer uma churrascada, Marquinho, o que a gente menos quer. O pega é a churrasqueira, né? Exatamente. Então, olha, Ninguém quer ficar lá virando o carvão, Puta, ficar vendo com se a aquele carne... Queimando a cara. É, pra saber se a carne tá no ponto, se não tá. então, se você tiver precisando de um churrasqueiro, a Family Eventos tem um churrasqueiro. Aí Ó, sim. Não vai ficar na churrasqueira, não. Deixa que os churrasqueiros da Family Eventos, eles fazem todos os serviços pra você. Muito ele vai ficar bom. na churrasqueira, ele vai ficar com o cheirão do carvão. Isso aí. Ele vai fazer aquele cortezinho, vai te trazer Exato. assim. O cara não vai torrar a carne. Não, é ao ponto bonitinho. Então, Tem enquanto- nada de carne de papelão. Não, carne não. top. Não, Carne boa. top. Enquanto você vai lá ficar curtindo a festa com seus amigos e familiares, a galera da Family Eventos cuida do seu churrasco. Certo? Muito Entre bem. em contato Certo. com eles Opa, lá. como é Eles que têm faz? toda a equipe pro seu churrasco. O telefone é o seguinte, tem 2 telefones aqui. O fixo é o 15 3221 3633 e o WhatsApp é o 15 Opa. 9974. Eu não tô enxergando, Marquinhos. você me difícil. desculpa. Tá difícil. Tá 9974 37 Não, vou falar. 337. É 99743... Tá de 99743... Aqui, agora vai, agora vai. É que o Doug fica mexendo Não, no pera, negócio. agora deu zoom aqui, ó. É o 15 99743 7337. Isso aí. 99743 7337. O DDD é o Quinzola. Exatamente. E você pode procurar no Facebook Family Eventos. Family é família em inglês. Com Y no Eventos. final, viu? É, por Preços favor. diferenciados, o melhor de Sorocaba e região. amigo. Muito bom, hein? Será que alguém pegou essa referência? Ai, ai, ai. Mas é isso aí, Family Eventos é o lugar. E também falar, né? Puta Marmitex Show, hein? Agradecer pelo Bandeco, que o Bandeco é top, velho. Exatamente. Opa, de verdade. Puta, até tô com Verdade? vontade É de comer verdade. esse bandeco. Hoje teve um pernil de panela que olha... Com, eu nunca Acho tinha que amanhã comido. eu vou vir Opa, almoçar é aqui, ó. verdade. Eu também Pede lá acho, pra hein? mim. hein? Amanhã você pode vir almoçar Posso aqui. vir almoçar aqui? Pois Amanhã você não. pode, Então sério. tá. Pois venha. Eu venho. Porque daí a gente... Porque eu comi um negócio que eu nunca tinha comido. É batata O quê? doce... Como que é? Gratinada. Gratinada. Não, nunca comi batata Muito doce gratinada, top. não. Só batata normal mesmo. Muito top, hein? É? Batata doce gratinada. Ah, já fiquei com água na boca. Aí é também quero. outro nível, hein? Pra galera da Family Eventos. É isso aí. Tá bom. Um abraço pro Amanhã a Rodrigo. gente tá de volta. Logo em seguida, às 5 da tarde, tem o Kennedy Show. Nem é tudo Exatamente. isso. Sim. Japá, você quer mandar algum recado? Opa, Eu aproveita. queria mandar Você um tá recado. gatinha hoje, viu? Ah, muito É obrigada, verdade, Du. hein? É. Perguntaram aqui se você gosta de mulher. Não. Hã? Você gosta de homem ou de mulher? Gosto de homem. Gosta de Sheila? Você tem não gosto de certeza Sheila. disso? Você não Gosta gosta de de Sheila? Sheila? Ô, uma coisa, ela não trouxe o amigo dela hoje, hein? Hoje Ah, não. é, Não. tá Bloqueou. ausente. Bloqueou. Ela ficou com medo de perder o espaço falei, dela aqui, ó. Um pra dia já ele. tá bom, já Já veio foi, aqui, já né, conheceu. Já conheceu, já tá bom. Já Então, tá É isso para aí. os ouvintes peludos de plantão, você não gosta de Sheila. Não. Tá. Você gosta de uma bigorna. É. Você gosta Sim. de mimo. Não parece, viu? Você gosta do belengo-dengo. Isso é verdade, você é meio nós. Belengo-dengo. Ela é meio nós, né? Meio coçando o saco, né? É. Meio coça o saco. Ela Coça o cospe saco. no chão, velho. É, velho. Você é dessas minas que coça o saco? É. Não? É. Você sabe o que é mina que coça, saca? É. É mina que senta, bebe cerveja, rota. tá, Não tem frescura. É, a minha namorada é assim. É só... Nossa, Ela cospe é- na minha E o cara. saco dela é maior que o do... Então, o saco da Bel é assim, Sacão. É top, velho. e ela tem 3 boletas. É, nossa. É. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau, eu vou viajar. Tchau, tchau, tchau. Logo, logo eu vou voltar.
Você ouviu? Programa Fritura. Oferecimento Exanque. Inscreva-se já. www.exanque.br ou ligue 15 3332 9901.